Uma velha sinistra espreita na escuridão. Seu rosto está marcado pela malícia. Ela empunha 2 ganchos perversos, revelando suas intenções cruéis. Um flashback mostra um ritual horrível de tormento e consumo forçado. A cena é uma câmara sombria cheia de correntes e bonecos sem vida. Nosso herói, acorrentado e espancado, é consumido por um único pensamento: fugir. Ele não é apenas um prisioneiro, é uma alma presa no corpo de um estranho. Forçado a comer um misterioso objeto de madeira, ele suportou provações indescritíveis. Com seus captores ausentes, ele vê um vislumbre de esperança para a liberdade. Mas as pesadas correntes são uma lembrança sombria de sua impotência. Ele reúne toda a sua coragem para o que está por vir. Com um aperto desesperado, ele se prepara para remover a algema de sua própria carne. Um grito silencioso rasga o ar enquanto ele suporta a agonia. De repente, um poder estranho surge em seu corpo. Ele olha chocado, percebendo que algo mudou fundamentalmente. Uma nova figura encapuzada emerge das sombras, interrompendo sua fuga. Ele questiona cautelosamente a estranha, perguntando pelo paradeiro da velha. Tentando parecer calmo, ele diz à figura que ela não está aqui. Visitante misterioso decide que é hora de tomar o assunto em suas próprias mãos. Ele se lança para frente com um rugido assustador, exigindo encontrá-la. A entidade o agarra, revelando um rancor profundo contra sua avó. Sua raiva transborda, relembrando como ela a transformou em um caixão para algum ancião. Espírito, uma tábua de madeira vingativa, declara que o rei vindicará como pagamento. Quando está prestes a atacar, uma voz familiar rompe a tensão. A avó aparece, revelando que poupou o espírito para guardar um cadáver por 20 anos. Ela fica na porta com a menina furiosa por seu neto ter sido ferido. Seus olhos ardem de raiva enquanto ela jura incinerar o espírito ingrato. A criatura de madeira grita quando a velha mulher libera seu poder. Ela desferiu um golpe devastador, fazendo o espírito cambalear. Até a menina se junta à briga. Seus olhos brilham com energia demoníaca. Ele só pode assistir perplexo a essa disputa familiar sobrenatural. A história volta para sua avó, que o observa, impressionada com sua resiliência. Ela se inclina para perto, prometendo ameaçadoramente que ele está à beira da recuperação. Completamente perplexo, ele exige saber por que está sendo mantido em cativeiro. Sua resposta arrepiante: isso não é cativeiro, é uma cura para sua doença. Ele zomba de sua lógica distorcida, chamando o tratamento dela de nada além de tormento. Ela insiste que sua doença é grave. Enquanto ele grita por uma resposta direta. A menina interrompe, revelando a chocante verdade. Ele perdeu todas as suas memórias. Ela explica como a avó salvou sua alma de um clã inimigo, ligando-a ao seu corpo com rituais estranhos. Mas o preço para salvá-lo foi sua própria identidade. Ele não reconhece mais sua família. Ele fica chocado, forçado a se perguntar se essa provação horrível é realmente para o seu próprio bem. A avó solta um suspiro pesado e cansado. Ela tranquiliza a menina, dizendo que a memória dele voltará assim que sua alma estiver totalmente curada. Com determinação sombria, ela jura que o último membro da família Ro não cairá nas mãos de seus rivais. De volta ao presente, ele tenta uma nova tática, implorando para ser desamarrado para poder descansar. Seu pedido é recebido com um olhar repentino e assustador da velha. Seu humor muda de forma inquietante quando ela concorda suavemente com o pedido dele. Mas é a menina que alegremente se oferece para agarrar suas correntes com um sorriso sinistro. Sua expressão alegre é a última coisa que ele vê antes que ela entre em ação. Com um som repugnante, os ganchos são brutalmente presos novamente em sua carne. Ele fica encolhido em agonia, sua breve esperança de liberdade cruelmente arrancada. A menina apenas ri, completamente indiferente ao sofrimento que causou. Ela então se inclina sobre ele, realizando outro procedimento estranho e doloroso em suas costas. Ele só consegue cerrar os dentes, imaginando qual é o propósito distorcido desse novo tormento. Enquanto isso, a avó reflete em voz alta sobre uma morte suspeita do passado. Ela prevê que, com o retorno das tábuas do caixão, um velho cadáver está prestes a se tornar um novo problema. Antes de sair, ela o adverte para ficar dentro de casa, pois seu estado debilitado é um imã para espíritos malignos. Ela promete voltar com o tratamento dele e fecha a pesada porta atrás de si. Deixado sozinho com máscaras assustadoras, ele finalmente compreende o perigo sobrenatural em que se encontra. Sobreviver é seu único objetivo, e ele sabe que fugir é sua única chance real. Mas, enquanto planeja seu próximo passo, ele percebe que há outro grande obstáculo em seu caminho. Sua nova babá é a menina assustadora que promete cuidar dele com muito, muito cuidado. De repente, sua mente fragmentada é invadida por uma lembrança caótica e caricata de uma briga violenta. A visão bizarra termina com um soco comicamente exagerado e um pedido de desculpas murmurado. De volta à realidade, ele está preso na sala sombria com sua pequena e inquietante guardiã. Ele examina sua mão e percebe algo milagroso em seus ferimentos.
Sangramento parou completamente, aparentemente curado pela estranha intervenção da menina. Olhando para o rosto mascarado dela, ele se pergunta que tipo de criatura ela realmente é. Ele decide interrogá-la, exigindo seu nome e sua conexão com a velha. Ela se apresenta alegremente como Hong Tang, uma vagabunda que a avó acolheu. Ainda desconfiado, ele insiste, perguntando à garota aparentemente jovem sua idade. Ela menciona casualmente que está com a avó há 7 ou 8 anos, apesar de sua aparência. Seus olhos se arregalam de choque. Essa garota é muito mais velha do que parece. Ele percebe que ela pode ser um espírito maligno, tornando sua necessidade de fugir ainda mais urgente. Seus olhos pousam em uma tigela de comida sobre a mesa, e um plano astuto começa a se formar. É a mesma carne misteriosa que ele é forçado a comer há dias. Ele tenta tentar sua pequena guarda, perguntando se ela quer desesperadamente dar uma mordida. Ela recua com medo, gritando que não quer de jeito nenhum. Um sorriso malicioso se espalha por seu rosto. Ele acabou de descobrir a fraqueza dela. Ele balança a isca, sussurrando como a refeição proibida é deliciosa. A determinação dela desmorona enquanto ela olha para a carne brilhante, com olhos famintos. Em sua luta, ela deixa escapar um segredo horrível. A carne é de alguém chamado Mestre Cui. Ele aproveita o momento para empurrar a tigela de comida proibida para mais perto dela. Ele finge ser um amigo generoso, insistindo que ela pode comer a porção dele, já que a avó não vai saber. Ela olha para ele com olhos inocentes e pergunta se ele guardará o segredo deles. Ele sela o acordo com um sorriso encantador, prometendo assumir toda a culpa. Com a permissão dele, ela se vira ansiosamente para devorar a misteriosa refeição. No momento em que ela vira as costas, ele sabe que está é sua única chance de liberdade. Mas, enquanto ela come, seu rosto se contorce em uma aparência monstruosa com olhos vermelhos brilhantes. Aterrorizado com sua transformação demoníaca, ele corre em direção à porta. Ele joga todo o seu peso contra a saída, desesperado para escapar do covil da demonia. Sua mente grita de terror. Essa garotinha é uma demonia completa. Ele sai correndo da casa, correndo pela vida através de um mundo vermelho sangue. Figuras sombrias observam sua fuga, sussurrando sobre como o neto da avó ainda está vivo. Ignorando a conversa fantasmagórica, ele corre com toda a força que lhe resta. Finalmente, seu corpo cede e ele desaba na floresta, ofegante. Assim que recupera o fôlego, uma voz estranha chama da escuridão. Um imponente homem-bode demoníaco sai de trás de uma árvore. Seus olhos brilham com malícia. Antes mesmo que ele consiga processar o primeiro monstro, uma besta sombria se lança sobre ele de cima. Uma terceira criatura, um macaco de 3 olhos, solta um rugido aterrorizante bem em seu rosto. Ele tropeça para trás com medo, esbarrando em algo enorme e escamoso. Ao se virar, ele é recebido pela visão horripilante de uma criatura gigante em forma de cobra. Homem-cobra se inclina para perto, assustadoramente, chamando-o de irmão Oma. Cercado por monstros, ele só pode se perguntar que novo pesadelo é esse. Sua visão fica embaçada enquanto a voz de Hong Tang ecoa em sua mente, dizendo-lhe para acordar. Ele abre os olhos e descobre que está de volta ao quarto assustador, deitado na cama dura. Sua avó explica calmamente que seus ferimentos foram graves por ter quebrado a regra de sair à noite. As imagens horríveis dos monstros que ele encontrou passam por sua mente. Ela confirma seus medos, revelando que aquelas criaturas eram os espíritos malignos sobre os quais ela o havia alertado. Essas entidades aterrorizantes, explica ela, emergem das sombras assim que o sol se põe. Uma nova onda de terror toma conta dele, ao perceber o verdadeiro perigo do mundo exterior. Ele olha nervosamente para o teto, agora vendo monstros em todas as sombras. A velha coloca a mão em seu ombro, dizendo que não há necessidade de ter tanto medo. Ela diz que seu corpo fraco é um imã para os espíritos, mas que comer mais carne o tornará mais forte. Ele olha para a tigela de carne misteriosa, agora compreendendo seu suposto propósito. Com uma expressão assustadoramente calma, ela pergunta se ele finalmente acredita na avó. Decidido a entrar no jogo, ele força um sorriso e dá uma mordida, declarando sua confiança. Ele rapidamente enfia a comida na boca, preparando-se para o que vier a seguir. Uma poderosa energia vermelha de repente surge em suas veias, chocando todo o seu sistema. Ele fica surpreso ao perceber que, quanto mais come, mais enérgico e poderoso se sente. A avó observa com uma expressão satisfeita, dizendo-lhe para descansar depois de terminar a refeição. Ela o deixa com um aviso assustador. Os monstros ainda estão lá fora, então nem mesmo olhe para fora. Deitado na cama, os ferimentos recentes em seu peito são uma lembrança gritante de sua fuga fracassada. Ele luta com sua nova realidade, perguntando-se se realmente renasceu no corpo desse menino. A terrível verdade o atinge. Ela invocou a alma errada e pensa que ele é apenas seu neto amnésico. De repente, ele se vê entrando em um vazio estranho, escuro e aquoso.
Puxado por uma força invisível, ele caminha pela paisagem surreal em direção a uma mesa solitária. Completamente desorientado, ele questiona como foi parar nesse lugar bizarro saindo da sua cama. Seus pés ficam repentinamente envoltos em gelo, congelando no lugar em uma onda de pânico. Ele acorda com um grito, percebendo que tudo não passava de um pesadelo aterrorizante. Mas o horror não acabou. A menina assustadora está sentada em sua cama, segurando seus pés. Ela alegremente o chama de covarde e anuncia que a avó os levará para a antiga fogueira. Seus olhos se arregalam de terror, sua mente correndo para imaginar quais horrores o aguardam lá. Na manhã seguinte, eles viajam por uma vila montanhosa e nevoada e ensolarada. Seu destino é uma enorme e antiga torre de pedra que se ergue sobre a paisagem. Um velho, o chefe do clã, os recebe, revelando que a avó faz parte do clã Ho. Chefe nota sua aparente recuperação, mas seu sorriso não chega aos olhos. Ele então questiona a decisão da avó de levar um menino em recuperação para a fogueira. Outro aldeão implora para que ele descanse, mas a expressão da velha senhora é inflexível. Ela afirma friamente que sua recuperação é precisamente o motivo pelo qual ele deve entrar na fogueira, chocando os espectadores. Hong Tang o puxa para frente, arrastando-o contra sua vontade em direção à torre sinistra. Enquanto os aldeões se curvam, a avó declara que agora só os ancestrais podem protegê-lo. Chefe do clã só pode assistir impotente, admitindo ao seu subordinado que eles são incapazes de intervir. Hong Tang repreende os aldeões, lembrando-os de sua dívida para com a mulher que os cura. Em pé diante da entrada brilhante, a avó se prepara para testar a vontade de seus ancestrais. Lá dentro, eles ficam em uma vasta câmara escura, com vista para um enorme poço cheio de cinzas. Olhando para os ossos espalhados nas cinzas, ele pergunta se este é um local para sacrifícios humanos. Ela o ignora, ordenando que ele se ajoelhe diante dos ancestrais para receber o julgamento deles. Sem outra escolha, ele se ajoelha à beira do poço, aguardando seu destino. A avó junta as mãos, iniciando uma solene oração ritual. Ela implora aos espíritos dos ancestrais que protejam seu neto dos inimigos que caçam seu clã. Ele percebe com um sobressalto que o amor dela pelo seu verdadeiro neto é assustadoramente genuíno. De repente, uma força invisível o atinge, abalando sua alma. Um frio penetrante toma conta dele enquanto se pergunta que novo inferno é esse. Figuras verdes fantasmagóricas surgem das cinzas, sussurrando em uma língua antiga e arrepiante. A câmara se enche de espíritos ancestrais, todos olhando diretamente para ele. Seus olhos se arregalam de puro terror ao sentir uma presença muito maior despertando. Os espíritos convergem, fundindo-se em um único monstro colossal feito de inúmeros olhos. Essa abominação de um ancestral paira sobre ele, julgando sua própria existência. Ele fica paralisado, completamente dominado pelo imenso poder da criatura. O mundo ao seu redor de repente se estilhaça como um painel de vidro. Ele é jogado de volta à realidade. A visão aterrorizante desaparece completamente. A câmara está vazia novamente, deixando-o a questionar o que acabou de acontecer. A avó respira pesadamente. O ritual teve um impacto sério sobre ela. Ela baixa a cabeça em sinal de derrota. Os ancestrais o rejeitaram. Nesse momento, o chefe do clã e outros aldeões entram na câmara com notícias sombrias. Chefe explica que os ancestrais não o conhecem porque sua linhagem familiar era de forasteiros. Ele fica chocado ao saber que, por não ser um deles, lhe foi negada a proteção. Rosto da avó se contorce de raiva, jurando fazer com que os ancestrais o aceitem. Ela bate com o cajado no chão, recusando-se a deixar que o último membro do seu clã seja prisioneiro na sua própria casa. Ele pergunta desesperadamente por que precisa tanto da proteção desse lugar específico. Hong Tang intervém, perguntando se ele realmente não se lembra de nada sobre seu passado. Ela explica que as cinzas do poço são um poderoso amuleto que repele os espíritos malignos que o perseguem. Ele olha para cima, percebendo que, neste mundo, nada é mais confiável do que o poder dos ancestrais. Ele aceita seu destino. Para sobreviver, ele deve continuar desempenhando o papel de neto dela. Cerrando os punhos, ele encontra uma nova determinação ardendo dentro de si. Ele planta os pés firmemente no chão, declarando que nunca se deixará morrer. Em um movimento surpreendente, ele se aproxima e gentilmente coloca a mão no ombro da velha senhora. Desempenhando o papel de neto obediente, perguntando se ela está pronta para ir para casa. A avó olha para cima com um lampejo de surpresa nos olhos cansados. Ela concorda, e o trio improvável deixa a torre sinistra para trás. No caminho para casa, a velha pergunta se ele viu os ancestrais reverenciados. Ele hesita, com a visão aterrorizante ainda fresca em sua mente. Ela afirma severamente que ele não deveria tê-los visto, nem mesmo o verdadeiro Hong Tang. De volta à sua casa isolada, a noite parece mais sinistra do que nunca. Ela explica que ver essas coisas é um efeito colateral do despertar de sua alma. Com uma estranha ternura, ela insiste que ele superou muitas coisas e precisa se recuperar.
Deitado na cama, ele pondera a promessa dela de que logo ficará melhor. Mas não consegue deixar de se perguntar quando esse pesadelo sem fim finalmente terminará. De repente, seus olhos se abrem com um estalo quando uma estranha ondulação aparece em sua mente. Ele se vê de volta àquele cenário bizarro, diante de uma mesa familiar. Desta vez com um incensário e um único bastão esperando por ele. Ele pega o objeto estranho, imaginando para que serve. Seguindo algum instinto invisível, ele coloca o incenso no queimador. A ponta do incenso de repente brilha com uma luz sobrenatural. E uma fumaça espessa e escura começa a sair, enchendo o espaço surreal. A fumaça o envolve, torcendo-se e enrolando-se como uma entidade viva. Uma voz ecoa da fumaça, chamando por outros transmigrantes da Montanha das Sombras. A voz misteriosa se desespera, perguntando-se se é a única que restou. Ele responde cautelosamente ao chamado, finalmente obtendo uma pista sobre sua situação. Uma figura sombria emerge de um vórtice giratório gritando para que ele salve. Sua mente gira. Ele não é o único que foi transportado para esse cenário infernal. A voz zomba, percebendo que ele é apenas um novato e não pode ajudar em nada. Frustrado, ele exige respostas sobre o que está acontecendo e onde eles estão. A voz explica que muitos outros foram transportados para cá, assim como ele. Ela descreve um mundo repleto de monstros horríveis e espíritos malignos. Mas a voz avisa que as criaturas mais perigosas são os habitantes humanos do mundo. E revela que os habitantes locais temem os transmigrantes da mesma forma. Para eles, os transmigrantes são espíritos malignos e serão destruídos se forem descobertos. A terrível verdade o atinge. Neste mundo, ele é um monstro. À medida que o incenso se consome, a voz entra em pânico, deixando-o com mais perguntas do que respostas. A voz explica que é dever de um sênior ensinar as regras, mas que, no momento, não pode ajudá-lo. Ela o deixa com uma missão crítica, encontrar e consumir a carne de Tai Sui para sobreviver. Espírito revela que seu tempo está se esgotando, com apenas 2 meses restantes antes de desaparecer para sempre. Antes de desaparecer, dá-lhe um ponto de encontro, a casa dos 100 cadáveres na aldeia dos Caixões de Fox. Incenso se apaga, deixando-o sozinho na paisagem onírica silenciosa e enfumaçada. Ele finalmente entende que não é o único que foi arrastado para esse mundo de pesadelo. Mas, sem aliados por perto, ele percebe que sua sobrevivência depende inteiramente dele mesmo. Decidido a jogar a longo prazo, ele resolve ficar com a avó e descobrir seus segredos. Ele acorda assustado em sua cama, o peso de sua nova realidade caindo sobre ele. A voz alegre de Hong-Tan interrompe seus pensamentos, anunciando que o irmão Oma está acordado. Na manhã seguinte, à mesa, a avó pergunta casualmente se ele teve uma noite agitada. Ela revela que o ouviu falar durante o sono, causando-lhe um choque de pânico. Ela explica que comer a carne de Tai Sui é conhecido por causar sonhos bizarros e até mesmo loucura. Ele dá um suspiro de alívio ao perceber que ela ainda pensa que ele é apenas seu neto amnésico. Seus olhos se fixam na familiar tigela de carne servida mais uma vez no café da manhã. Ele agora sabe que esta é a carne do misterioso Sr. Tai Sui. Desempenhando o papel de um paciente curioso, ele pede à sua avó que explique o que é essa carne. Sua pergunta simples é recebida com um silêncio repentino e assustador por parte de seus 2 captores. Ele defende sua curiosidade, argumentando que é uma pergunta lógica para alguém sem memória. A avó revela que o Sr. Tai Sui é um ser poderoso que suprime os espíritos malignos. Ela explica que teve que implorar a entidade para que ela abrisse mão de sua carne para salvar a vida dele. Aparentemente, os anciãos do clã também a comem, mas só recebem a versão branca comum. Existe uma versão azul superior, mas ela foi reivindicada por pessoas da cidade. Uma terrível constatação surge em sua mente quando ele liga os pontos. Ela confirma que a doença dele era grave demais para os tipos inferiores, então ela conseguiu algo especial para ele. As palavras de seu sonho ecoam em sua mente. Ele tem comido o sangrento Tai Sui. Ele olha para sua refeição, chocado ao descobrir que tem consumido uma substância rara e lendária. Apesar de seu suposto poder, ele só percebeu que suas feridas estavam cicatrizando mais rápido, nada mais. A avó, agora encapuzada e pronta para partir, diz para ele terminar de comer e segui-la. Ele olha para a floresta enevoada, imaginando que nova provação o aguarda agora. Improvável trio aventura-se nas profundezas da floresta envolta em névoa assustadora. Enquanto caminha, seu pé tropeça em uma raiz retorcida e de aparência estranha. A raiz de repente se transforma em um tentáculo escuro e ameaçador, vivo e hostil. Mais tentáculos sombrios brotam do chão da floresta, cercando-os em uma gaiola espinhosa. Imperturbável, a avó calmamente ordena que as entidades sombrias parem. Ela o apresenta como seu neto, dizendo aos espíritos da floresta para se familiarizarem. Ele começa a suar frio, percebendo que ela está falando com as árvores monstruosas vivas. Os tentáculos ignoram seu aviso e se lançam diretamente sobre ele.
Com um baque poderoso, ela bate com seu cajado no chão, liberando uma onda de poder. A explosão se espalha para fora, forçando a floresta sombria a se submeter novamente. Ele suspira de alívio, imaginando como alguém sobrevive nessa selva infestada de monstros. Hong Tang explica que os aldeões estão protegidos, mas ele é um caso especial. Ela se inclina com um sorriso sinistro, sussurrando que ele é muito mais delicioso para os espíritos. A avó interrompe a lição assustadora, chamando-o para o seu lado. Ela ordena que ele se curve respeitosamente para um conhecido que encontraram. Ele olha para cima e vê que o conhecido deles nada mais é do que uma simples estaca de madeira. Entrando na brincadeira, ele faz uma reverência profunda e respeitosa ao objeto inanimado. Quando eles vão embora, uma criatura bizarra se esgueira, e ele questiona por que a avó simplesmente não destrói esses espíritos. Hong Tang revela uma verdade chocante: a avó é uma caminhante espiritual que atrai o mal, não o expulsa. Termo caminhante espiritual ecoa em sua mente, adicionando outra camada a esse mistério aterrorizante. Ele pergunta a Hong Tang quem é esse novo mestre que eles estão indo encontrar. Ela olha para cima, percebendo que o destino deles é a casa do temido segundo mestre. Até mesmo a menina demoníaca admite que tem pavor desse homem, nunca tendo ousado entrar em sua casa. Ele deduz que qualquer pessoa capaz de assustar Hong Tang deve ser uma figura verdadeiramente formidável. Eles finalmente chegam a uma casa isolada situada em uma enorme cratera semelhante a uma clareira. Um grupo de homens musculosos e sem camisa é visto treinando com movimentos intensos e sincronizados. Um homem corpulento e de cabelos brancos fuma calmamente um cachimbo enquanto seus alunos treinam com intensidade brutal. A orelha do homem se move, sentindo a aproximação deles à distância. Elevando-se acima deles, ele se dirige à velha como irmã mais velha e pergunta sobre o menino. Ele fica surpreso ao ver esse grupo prosperando fora da vila, uma prova de seu imenso poder. Homem corpulento estende a mão para ele, sua mão enorme projetando uma sombra aterrorizante. Uma onda de pânico o atinge. O poder desse homem pode expor sua verdadeira identidade. Em vez de um ataque, o gigante simplesmente coloca a mão em sua cabeça, como se sentisse sua energia. Segundo o mestre quebra o silêncio, perguntando por que o menino ainda não o cumprimentou. A avó rapidamente o defende, culpando sua amnésia enquanto ele oferece uma saudação nervosa. O olhar do segundo mestre fica mortalmente sério quando ele pergunta se aquela coisa ainda está por perto. Ela confirma que o inimigo, o clã Ming, é implacável, e que ela deve lidar com a presença persistente deles de uma vez por todas. Ele olha para a floresta escura, suando frio ao imaginar o que eles estão discutindo. A avó explica que, como os ancestrais não o protegerão, ele não tem escolha a não ser aprender as habilidades do segundo mestre. Mestre zomba, dizendo que ele deve a ela sua vida, mas que suas habilidades não são para os fracos de coração. Com um rosto de puro desespero, ela insiste que ele precisa aprender. Em um movimento chocante, ela se ajoelha diante dele, declarando que seu clã não tem mais opções. Segundo o mestre rapidamente diz para ela se levantar, claramente comovido com seu apelo. Ela diz ao neto que essas novas habilidades serão seu único escudo contra a escuridão. Com um sorriso inquietante, ela diz que ficará fora por um tempo, deixando-o sozinho para se defender. Ele faz uma encenação convincente, chorando enquanto chama pela avó. Enquanto ela e Hong Tang partem, ele silenciosamente jura proteger este corpo que ela lhe confiou. Segundo o mestre o puxa para cima, dizendo para ele parar de chorar, pois o treinamento começa agora. Os outros alunos imediatamente começam a cochichar, zombando da aparência frágil do neto do caminhante espiritual. Eles lembram que o verdadeiro homo era preguiçoso, fazendo-se perguntar se eles sabem que a alma original se foi. Uma tosse seca do mestre silencia instantaneamente a galera. Ele dá um tapinha em seu ombro, explicando que a avó o enviou para cá para transformar seu corpo fraco em aço. Mestre revela que a entidade que o persegue ataca os fracos, mas que a força o tornará intocável. Um aluno menciona a rejeição do ancestral, mas o mestre declara que eles o tornarão forte o suficiente para não precisar deles. Ele zomba do céu, proclamando que os vivos nunca devem depender dos mortos para sobreviver. Nosso herói fica sem palavras, pego de surpresa pela poderosa filosofia do homem. Sem tempo a perder, o mestre grita sua primeira ordem, uma corrida de 32 quilômetros antes do pôr do sol. Ele fica boquiaberto. Isso não é treinamento. É um bilhete só de ida para um treino infernal. Ele mal começou e seu corpo já está gritando em protesto. Olhando para frente, ele só consegue se maravilhar com a resistência sobre-humana dos outros trainees. Sua visão se estreita até ficar reduzida a uma fenda quando seu corpo finalmente atinge o limite. Ele desaba no chão, totalmente derrotado pelo treinamento brutal. Mestre fica surpreendentemente impressionado, observando seus bons fundamentos, apesar dos ferimentos. Recuperando o fôlego, ele revela sua arma secreta, uma dieta diária à base de carne de tui sui. Os olhos do mestre se suavizam, percebendo a profundidade da bondade da avó.
Ele observa uma gota de suor escorrendo pelo rosto, sentindo que há mais nessa história. Reunindo coragem, ele pergunta ao segundo mestre o que realmente é esse misterioso Tui Sui. Mestre aponta para uma visão horripilante, uma montanha de carne viva e respirante. A massa grotesca se contorce, e mesmo o estoico mestre não consegue esconder seu nojo. Ele dá um tapinha no ombro do menino, lamentando a revelação chocante agora que sua memória se foi. Uma onda de náusea o atinge. Ele tem comido pedaços daquela coisa. Mestre diz que ele não tem ideia do quanto sua avó se esforçou por ele. Confuso e exausto, ele pergunta o que seu novo mentor quer dizer. Sentando-se, o mestre decide que é hora de uma lição sobre os horrores locais. Ele explica que Tai Sui é uma faca de 2 gumes, curando os vivos enquanto atrai os mortos. Um flashback revela a determinação sombria da avó, uma prova de seu poder. Ela é a única forte o suficiente para atravessar hordas de demônios para colher a carne. Mestre dá uma longa tragada em seu cachimbo, dizendo-lhe para ser grato pelo sacrifício dela. Ele fica sem palavras ao finalmente compreender o peso do fardo da avó. A lição continua. Nem todas as partes da gigantesca montanha de carne são iguais. A maior parte é sui preto, uma substância tóxica que enlouquece as pessoas ou pior. Apenas o tui sui branco, beijado pelo sol, é seguro, oferecendo nutrição básica. Mestre deduz que ele tem comido tui sui verde, que é muito superior. Ele só pode concordar com a cabeça, enquanto as peças de sua nova e bizarra vida lentamente se encaixam. Isso explica sua rápida recuperação. A versão verde é um poderoso remédio que prolonga a vida. Mas mesmo essa substância milagrosa é finita, precisando de tempo para crescer novamente após cada colheita. Sua curiosidade atingiu o auge. Ele pergunta se existe uma versão ainda mais poderosa. Mestre revela o prêmio máximo, o lendário Tai Sui sangrento, que vale mais do que ouro. Ele pergunta sobre seus benefícios, mas o mestre apenas sorri, dizendo que a ignorância é uma bênção. Mestre lembra-se de uma vez ter trocado uma pequena lasca dele por uma pequena fortuna em ouro. Mestre resmunga sobre ter perdido uma esposa em potencial para um jogador em um jogo de pigal. Nosso herói só consegue dar uma risada nervosa, completamente perdido diante desse gigante. Ele explica que, embora não seja páreo para a avó, é um mestre cortador de carne que treina outros na arte. Para serem mais respeitosos, eles chamam a tarefa macabra de prestar homenagem a Tai Sui. Mestre confirma que suas habilidades servem para repelir espíritos malignos, uma precaução necessária para o trabalho. Ele revela que a vila é pobre, então eles trabalham para uma gangue de comida de sangue para colher a carne em troca de um salário. Nosso herói pergunta, logicamente, por que eles simplesmente não vendem a valiosa substância por conta própria. Mestre explica que, sem a proteção da gangue, colher Tai Sui é uma sentença de morte. Ele então revela um segredo chocante diante da gangue. A única pessoa que poderia fazer isso sozinha era sua avó. Com uma piscadela maliciosa, o mestre diz para ele manter essa informação em segredo. Ele fica chocado ao descobrir que existe toda uma cadeia de abastecimento para essa carne monstruosa, assim como em seu antigo mundo. Ele percebe que a avó o enviou para cá para que ele pudesse aprender a sobreviver sem a ajuda dela ou dos ancestrais. Com um propósito renovado, ele pergunta ao segundo mestre como começar a aprender suas habilidades. Mestre sorri ameaçadoramente, avisando que seu treinamento será tudo menos fácil. Sem dizer mais nada, ele puxa o menino pelo colarinho da camisa. Ele o joga de costas no chão, declarando que não há tempo a perder e que o treinamento começa agora. Mestre anuncia enigmaticamente que acenderá o fogão para ele esta noite, sinalizando o início de um ritual especial. Ele bate o pé, preparando-se para o primeiro passo desse treinamento bizarro. Mestre desferiu um poderoso chute giratório, demonstrando sua incrível destreza física. Enquanto o menino recupera o fôlego, o mestre revela o primeiro passo, encontrar uma mãe adotiva. Ele é ordenado a se ajoelhar e se curvar com a máxima reverência. Sua nova mãe adotiva é revelada como um enorme e retorcido salgueiro. Mestre o instrui a se curvar 4 vezes, um número reservado aos demônios para ganhar o favor do espírito. Ele dá um tapinha na árvore antiga, perguntando casualmente se ela está pronta para aceitar seu novo filho. Mestre sobe na árvore, pedindo formalmente ao espírito que proteja o menino e lhe empreste um galho. Ele coloca um talismã no tronco, e a árvore inteira parece estremecer em resposta. Com um rápido estalo, ele arranca um galho de folhas de salgueiro da árvore. Ele agradece alegremente à mãe adotiva por seu generoso presente. Nosso herói não consegue se livrar da sensação de que sua nova mãe árvore não está exatamente entusiasmada com o acordo. Nesse momento, uma figura familiar encapuzada entra na clareira, interrompendo claramente o treinamento. Das sombras, a avó observa silenciosamente o início do treinamento. Hong Tang adivinha corretamente que a avó desaprova os métodos do segundo mestre. Ela admite que também tem medo de que seu novo poder a afaste. A velha senhora esclarece que não subestima as habilidades do mestre. Com um suspiro pesado, ela revela sua verdadeira preocupação.
Ela explica que as habilidades dele são poderosas, mas perigosamente incompletas. Acariciando a cabeça da menina, ela oferece uma promessa reconfortante. Não importa o que ele se torne, ele nunca será uma ameaça para ela. De volta ao acampamento, o mestre menciona enigmaticamente que sua fornalha ainda está incandescente. A cena muda para uma fogueira crepitante no centro de seu campo de treinamento. Ele avisa ao menino que nem ele nem sua avó poderão protegê-lo para sempre. Com uma expressão sombria, ele se prepara para a próxima fase da lição. Nosso herói só pode suar ao perceber que terá que passar por mais uma rodada de treinamento sobrenatural. Mestre se ajoelha diante de uma grande panela, iniciando um ritual estranho. A panela aquece sobre o fogo. Seu conteúdo é um completo mistério. Ele começa a preparar uma mistura especial enquanto seu novo aluno observa nervosamente. Mestre explica que toda pessoa viva contém uma poderosa energia vital. Este ritual irá bloquear essa energia, tornando-a mais concentrada com o tempo. E declara que o corpo do menino se tornará uma fornalha capaz de repelir espíritos malignos. Mas ele acrescenta um aviso bizarro sobre o que acontecerá quando o treinamento estiver completo. Herói fica completamente perplexo com as estranhas metáforas de seu novo mentor. Mestre ordena que ele tire a camisa e se prepare para o ritual. Usando o galho de salgueiro, ele desenha um talismã na panela, completando a preparação. Ele pressiona o galho brilhante no peito do menino, acendendo sua fornalha interior. Um símbolo de fogo aparece na testa do mestre enquanto ele anuncia o verdadeiro início. Os olhos do herói se arregalam, refletindo o estranho poder ardente. Mestre bate com a mão no peito do menino, transferindo a energia. Um sigilo brilhante queima em sua pele enquanto ele sente um calor poderoso se acumular dentro dele. Os olhos do mestre brilham, revelando a verdadeira natureza de seu poder. De repente, mãos fantasmagóricas se estendem da escuridão, atraídas pela nova energia. Ele grita enquanto dezenas de mãos espectrais o agarram, atraídas por sua energia recém-descoberta. Mestre estala os dedos e a visão aterrorizante dos espíritos desaparece em uma nuvem de fumaça. Com um olhar preocupado, seu novo mentor pergunta o que há de errado. Ele rapidamente mente, imaginando como o mestre não viu o ataque fantasmagórico. Mestre continua a lição, ordenando que ele memorize o padrão do talismã. Ele deve guiar o poder do fogo através de seu corpo, reunindo-o em seu núcleo para alimentar a fornalha. Qualquer espírito tolo o suficiente para invadir seu corpo será instantaneamente incinerado pelo calor. Para sua surpresa, a energia parece menos um fogo e mais um calor reconfortante. Um pensamento esperançoso passa por sua mente. Talvez isso prove que ele não é um espírito maligno, afinal. Sem ser vista pelos aprendizes, a avó observa o acampamento de um cume distante. Seu rosto é uma máscara de contemplação sombria enquanto observa o progresso do neto. Com sua vigília silenciosa concluída, ela e Hong Tan se viram para partir. Acampamento de treinamento é um farol solitário de luz na vasta e escura região selvagem. De volta ao acampamento, o mestre o leva para os alojamentos espartanos. Ele avisa seu novo aluno que a vida ali estará longe de ser confortável. Mestre dispensa os trainees para a noite, ordenando que pratiquem em silêncio. Com o último baque, a porta se fecha, deixando-o sozinho com seus novos rivais. Ele se deita em um colchão simples, cercado pelos outros alunos estoicos. Os outros imediatamente começam a cochichar, com inveja do tratamento especial que ele está recebendo. Ele ignora a conversa deles, concentrando-se apenas em dominar sua nova habilidade de sobrevivência. Em um estado meditativo, ele começa a fazer a energia ardente circular pelo seu corpo. Ele fica maravilhado com a sensação incrível, perguntando-se por que a avó escondeu essa habilidade incrível dele. Mas sua prática é interrompida quando uma brisa gelada congela sua mão. Ele suspira em choque, sentindo um frio anormal se espalhando por seus membros. Segurando o estômago, ele percebe que sua fornalha interna está encolhendo, não crescendo. As palavras do mestre sobre a energia vital ecoam em sua mente, despertando um pensamento aterrorizante. Ele é forçado a enfrentar uma possibilidade horrível. E se ele já estiver morto? Sol nasce, lançando sua luz sobre as montanhas enevoadas cheias de monstros. Um novo dia de treinamento começa com o rugido ensurdecedor do segundo mestre. Ele e os outros alunos são imediatamente enviados para correr pela floresta. Ele luta para acompanhar o ritmo, ofuscado pelos alunos super-humanos ao seu redor. A cada passo, ele sente sua fornalha interior enfraquecer neste corpo sem vida. Um pensamento aterrorizante o atinge. O que acontecerá se sua única fonte de calor se extinguir? Quando ele está prestes a desistir, uma voz familiar corta sua exaustão. Ele olha para cima e vê Hong Tong acenando de um penhasco, uma visão bem-vinda, mas estranha. A menina demoníaca o cumprimenta com um sorriso alegre, quase amigável. Ela explica que a avó está fora negócios e a enviou com uma entrega especial. Ele abre a cesta ansiosamente, imaginando que tipo de comida ela trouxe. Dentro está um novo suprimento da misteriosa carne vermelha que o mantém vivo.
Ele percebe que a sensação de frio é resultado de ter pulado sua dose diária de carne Tai Sui. Hong Tang transmite as ordens da avó, comer mais carne para tornar sua fornalha mais forte do que a de qualquer outra pessoa. Ele entende o aviso dela agora, ele deve conservar suas forças até se recuperar totalmente. Ele percebe que a avó sabia desde o início que seu forno teria problemas. Seus olhos se estreitam ao perceber que ele é apenas um peão no plano elaborado dela. Enquanto se prepara para comer, ele percebe Hong Tang, olhando para o touro com olhos famintos. Dá uma mordida e uma incrível sensação de calor se espalha imediatamente pelo seu peito. Uma centelha de esperança volta aos seus olhos quando ele sente sua energia retornando. A carne Tai Sui age como combustível, reacendendo instantaneamente o fogo em seu íntimo. Ele percebe que a mensagem da avó era uma promessa. A condição deste corpo pode ser alterada. Com uma nova sensação de confiança, ele diz a Hong Tang que entende o que precisa fazer. Ela alegremente o incentiva a terminar para que ela possa voltar a cuidar da avó. Enquanto ele come, percebe que o olhar ansioso da menina ainda está fixo em sua refeição. Ela admite que foi uma boa menina e não provou nada, mesmo que quisesse muito. Ele ignora comicamente os apelos dela, deixando a pequena demonia chorando ao fundo. Com sua energia restaurada, ele desce a colina para se juntar aos outros trainees. Ele fica chocado ao encontrá-los brigando como animais selvagens por uma única panela de comida. Seus olhos se arregalam em descrença diante da cena desesperada e caótica diante dele. Ele percebe que eles estão brigando por restos, muito diferentes da carne de alta qualidade que ele acabou de comer. De repente, todo o grupo para de brigar e volta sua atenção para ele. Um estagiário magro chamado Kishi sorri maliciosamente, perguntando se ele também quer competir pela comida deles. Ele sente uma onda de hostilidade vinda do estagiário magro, perguntando-se qual é o problema dele. Mas antes que as coisas possam piorar, o segundo mestre o chama com um grito autoritário. Valentão zomba, claramente irritado por sua diversão ter sido interrompida. Mestre estende uma tigela cheia do que parece ser carne Tai Sui de alta qualidade. Ele a oferece ao menino, explicando que é para ajudar a alimentar sua fornalha recém-acendida. Desempenhando seu papel, ele pergunta se esse é um presente tradicional por aceitá-lo como aluno. Mestre resmunga que é da avó e que é um desperdício para um velho como ele. Ele diz ao menino para comer e aprender rapidamente para que possa ganhar seu próprio sustento. Enquanto ele come, o mestre ordena que ele vá aprender alguns movimentos depois de terminar. Ele rapidamente tenta se esquivar, perguntando se pode fazer uma pausa no treinamento. Usando as palavras da avó, ele explica que deveria estar descansando e não se esforçando demais. Mestre concorda surpreendentemente, decidindo encontrar outra pessoa para ensiná-lo. Ele chama um aprendiz alegre e gordinho chamado Guda Tong. Mestre designa o novato como seu tutor pessoal, avisando que serão punidos juntos se ele falhar. Nosso herói sorri, pensando que esse novo arranjo tornará seus dias muito mais tranquilos. Esse pensamento é imediatamente destruído pelo som de água sendo despejada violentamente. Valentão Kishi está de volta e não está feliz em vê-los descansando. Ele grita furiosamente com eles por estarem a relaxar nas suas tarefas. Agarrando nosso herói, ele declara que lhe dará uma lição enquanto o mestre estiver ausente. Valentão zomba, dizendo que o neto é tão inútil quanto a avó. Com um movimento repentino, ele manda o menino voando, afirmando seu domínio. Um flashback revela que ele vem suportando esse tormento há dias sem revidar. Mas insultar a mulher que o mantém vivo é uma linha que ele não permite que ninguém ultrapasse. Kishi o provoca, desafiando-o a fazer algo a respeito. Um brilho perigoso aparece nos olhos do nosso herói. Ele finalmente atingiu seu limite. Sem ser visto pelos outros, Hong Tang observa o confronto da grama alta. Ele solta um suspiro agudo, sua paciência completamente esgotada. Com o punho cerrado, ele desafia o valentão para uma briga, pronto para lutar. A tensão no ar é palpável, enquanto os outros trainees percebem que uma briga está prestes a começar. Os dois rivais se enfrentam, e os outros alunos só podem assistir enquanto a briga começa oficialmente. Os outros trainees duvidam que ele consiga sobreviver a um único soco do valentão experiente do acampamento. Kishi estala os dedos com um sorriso presunçoso, avisando-o para não reclamar se machucar. Com um rugido furioso, o valentão se lança para frente para dar o primeiro golpe. Mas, em um movimento chocante, nosso herói o derruba, fazendo com que o bruto caia no chão. Valentão fica atordoado e confuso, cuspindo terra da boca. Ele se levanta cambaleando, perguntando-se como foi derrubado tão facilmente. Ele se vira e encontra nosso herói parado bem atrás dele, com uma expressão de puro foco no rosto. Com um truque inteligente, ele usou a terra solta para desequilibrar seu oponente. Em seguida, ele joga um punhado de terra e grama, cegando o furioso traine. Valentão xinga, completamente pego de surpresa pela tática de luta suja. De repente, um par de mãos pequenas cobre seus olhos por trás. É Hong Tang, que saltou sorrateiramente para suas costas para criar a distração perfeita.
Nosso herói cerra os dentes, aproveitando a oportunidade de ouro que sua pequena cúmplice criou. Com a visão completamente bloqueada, o valentão se debate impotente. Herói sorri silenciosamente, agradecendo a Hong Tan pela assistência perfeita. Ele planta os pés, declarando que, aconteça o que acontecer a seguir, não foi ele quem começou. Acendendo sua fornalha interior, ele se prepara para um soco superpoderoso. Ele desferiu um golpe devastador e ardente que acertou em cheio o peito do valentão. Os olhos de Kishi se arregalam em puro choque enquanto a energia ardente corre por ele. A força do impacto o lança para trás pelo campo de treinamento. Nosso herói permanece vitorioso, com fumaça ainda subindo de seu punho. Os outros trainees entram em pânico e correm para o lado do amigo caído. Kishi está inconsciente, resultado de ter subestimado o novato. Nesse momento, o segundo mestre retorna com o rosto coberto por uma máscara de raiva estrondosa. Ele grita para que alguém traga o óleo preto, um unguento para o aluno ferido. Uma mão mergulha em um pote cheio de uma pasta medicinal espessa e escura. Mestre rapidamente aplica a estranha pomada no peito do valentão inconsciente. Nosso herói pergunta nervosamente se o estranho remédio realmente o curará. Mestre confirma seu nome. Pomada de óleo preto. Ele explica que é uma poderosa mistura de cogumelos imortais que curam feridas superficiais instantaneamente. Valentão solta um suspiro fraco, completamente inconsciente. Um colega de treinamento aponta aliviado, anunciando que o lutador caído está acordando. Os olhos de Kishi se abrem com um grito silencioso e aterrorizado. Ele se afasta em pânico, balbuciando que viu um fantasma na casa. Ainda delirante, ele continua a delirar sobre fantasmas enquanto uma mão agarra seu rosto. Segundo mestre o puxa para trás, dizendo para ele parar de passar vergonha. Ele joga o estagiário histérico sobre o ombro, ordenando que os outros cuidem dele. Com o caos controlado, o mestre volta seu olhar intimidador para o nosso herói. Ele dá uma ordem simples e ameaçadora: siga-me. Os dois sentam-se em um silêncio tenso. O mestre claramente espera por uma explicação, exigindo saber como o novato conseguiu quase extinguir o fogo interior de um veterano. Nosso herói admite nervosamente que apenas o atingiu, mas com um pouco de seu poder especial de fornalha. Mestre o agarra pelos ombros. Sua expressão é uma mistura de choque e suspeita. Com uma voz retumbante, ele ordena que o menino canalize sua energia para uma demonstração. Ele se senta, preparando-se para mostrar ao seu mentor o estranho poder dentro dele. Concentrando sua vontade, ele começa a reunir a energia em seu núcleo. Mas, ao tocar seu estômago, uma explosão de energia gelada irrompe de sua mão. Mestre recua incrédulo, completamente atordoado por esse poder bizarro. Ele exige saber como o fogo do seu caldeirão pode ser tão intensamente anormal. Mestre junta as peças e pergunta se a avó tem lhe dado tuiçui verde para comer. Nosso herói só consegue oferecer um sorriso tímido. Com sua dieta secreta agora exposta. Mestre cobre o rosto com as mãos, percebendo que a velha senhora tem secretamente ajudado no seu treinamento. Ele resmunga que poderia ter trocado o talismã se soubesse disso antes. Nosso herói ressalta que seu mentor nunca mencionou nada sobre trocar talismãs. Irritado com seu rápido progresso, o mestre ordena que ele se prepare para uma atualização. Ele reúne suas ferramentas, preparando-se para outro ritual estranho e poderoso. De volta à fornalha, o mestre anuncia que o novo teto melhorado foi um sucesso. Ele menciona que precisará visitar a mãe adotiva do menino para pegar um novo galho de salgueiro. Nosso herói pergunta nervosamente se isso vai se tornar algo regular. Mestre explica que, à medida que sua fornalha fica mais forte, o selo deve ser reforçado para acompanhar. Mestre explica que, para a maioria, uma mudança no talismã é suficiente, mas o caso dele é diferente. Ele humildemente rejeita os elogios, atribuindo todo o seu progresso à bondade de sua avó. Seu mentor sorri satisfeito por o menino finalmente estar ciente dos sacrifícios que estão sendo feitos por ele. Com essa compreensão, o mestre ordena que ele pare de ser preguiçoso e honre os esforços dela. Ele estende a mão, anunciando que o menino atingiu o nível necessário para algumas habilidades reais. Com um aperto firme, ele puxa seu novo aluno para que se levante, pronto para começar a próxima lição. Herói dá um soco de treino, mostrando sua forma surpreendentemente sólida. Seu mestre desvia o golpe sem esforço com uma baforada casual de fumaça de seu cachimbo. Impressionado, ele pergunta se o menino tem praticado secretamente em vez de ficar preguiçoso. Ele então se pergunta em voz alta se seu tutor preguiçoso é, na verdade, um prodígio secreto das artes marciais. Nosso herói sabe a verdade, seu progresso se deve à sua vida passada, não ao seu instrutor sonolento. Ele rouba sua determinação, sabendo que deve dominar essas habilidades se quiser viver. Mestre explica que essas artes marciais são apenas outra maneira de canalizar sua energia interior. Ele descreve o primeiro método, o canalamento interno, que reúne energia de fogo no núcleo. Mas essas artes antigas, ele revela, são uma forma de canalização de energia externa.
Essa técnica extrai o fogo de sua fornalha interna e o libera no mundo. Com um soco poderoso, ele demonstra o movimento, enviando uma onda de energia pela sala. Ele nomeia a primeira habilidade, Mountain Cleaver, um soco que libera uma explosão de fogo puro. Os olhos do herói brilham de empolgação, ansiosos para aprender a nova e poderosa habilidade. Em seguida, o mestre demonstra a segunda habilidade, Empurrar e Bloquear, que usa um fluxo diferente de energia. Ele então mostra um terceiro movimento, um salto rápido, seguido por um golpe rápido para cima. Com um floreio dramático, ele anuncia a técnica final. Macaco agarra o pêssego. Ele faz uma pose, deixando seu aluno completamente sem palavras com um nome ridículo. Mestre insiste que o nome não deve ser ridicularizado, pois foi o que seu próprio professor lhe ensinou. Quando o menino pergunta o que vem a seguir, seu mentor afirma sem rodeios que isso é tudo que ele sabe. Ele coça a cabeça, admitindo que seu antigo mestre só lhe ensinou esses poucos movimentos. Nosso herói sabiamente decide não insistir, sentindo que há uma história dolorosa por trás do treinamento incompleto. E rapidamente tranquiliza seu mentor, dizendo que 3 habilidades poderosas são mais do que suficientes para sobreviver. Animado e pronto para aprender, ele pede ao mestre para começar a aula imediatamente. A cena muda para uma casa de pedra isolada sob um vasto céu estrelado, o local de treinamento deles para aquela noite. Na calada da noite, os aprendizes dormem profundamente em seus aposentos espartanos. Mas nosso herói fica acordado, com a mente a mil com as revelações do dia. Ele sabe que seu corpo está frio, mas o maldito Taisui o encheu de um poder incrível. Fechando os olhos, ele jura dominar essas novas habilidades e retribuir o sacrifício de sua avó. Mas, enquanto ele adormece, uma figura sombria entra silenciosamente no quarto. Intruso saca uma adaga brilhante, cuja lâmina afiada reluz na escuridão. É Kishi, o valentão, pairando sobre nosso herói com um olhar de pura malícia. A lâmina brilha ao mergulhar em direção ao menino adormecido. Um sorriso louco e desumano se espalha pelo rosto do valentão. Ele começa a brandir a adaga descontroladamente, como se estivesse possuído por uma força maligna. A lâmina corta o ar, deixando um rastro de puro caos. Nosso herói, agora acordado, observa da parede enquanto o valentão possuído ataca outro trainee. Ele percebe com um sobressalto que isso não é apenas rancor. Algo está terrivelmente errado. Estagiário possuído se vira e se lança sobre ele com a adaga brilhante. Mordendo o lábio, nosso herói se prepara para o ataque repentino e profano. Ele consegue desviar por pouco do ataque frenético, com a lâmina passando a poucos centímetros dele. Valentão agarra a cabeça em agonia enquanto uma figura fantasmagórica emerge de suas costas. Um espírito assustador, de rosto branco, se revela como a verdadeira fonte da loucura. Estagiário possuído libera uma onda de energia espectral, lançando nosso herói pelos ares. A explosão atravessa a sala, deixando um rastro de destruição em seu caminho. Percebendo que seu rival está possuído, ele grita pelo segundo mestre para ajudá-lo. Mestre irrompe pela porta com um chute poderoso, lanterna na mão. Ele e seus alunos mais antigos invadem a sala, prontos para enfrentar a ameaça sobrenatural. Estagiário possuído desmaia. Seus olhos reviram enquanto ele balbucia incoerentemente. Mestre encontra o valentão inconsciente no chão. A presença maligna parece ter desaparecido. Correndo para seu aluno caído, ele exige saber o que acabou de acontecer. Nosso herói explica rapidamente que um espírito maligno de rosto branco estava por trás do ataque. Ele relata como o espírito se enrolou em torno do valentão, transformando-o em um fantoche sem mente. Rosto do mestre fica sombrio. Ele reconhece o infame monstro da montanha de rosto branco. Depois de cuidar da vítima, ele ordena que nosso herói o acompanhe para interrogatório. No silêncio que se segue, ele se senta com seu mentor, o valentão inconsciente, uma lembrança gritante do caos da noite. Enquanto o corpo robusto do segundo mestre se move para proteger a sala, projetando uma longa sombra. Enquanto seu mentor tranca a porta, nosso herói pergunta se o perigo realmente passou. Mestre confirma que montou proteções, garantindo que o vagabundo fantasmagórico não voltará tão cedo. Mas seu rosto se contorce de raiva, questionando como o espírito ousou invadir seu território. Nosso herói explica que a inveja do valentão pelo tratamento especial do mestre o tornou um alvo fácil. Ele admite que a briga recente entre eles provavelmente alimentou o ressentimento que atraiu o espírito. Mestre suspira, revelando que havia alertado o menino sobre a mentalidade tacanha de sua família. Esse ressentimento profundo, explica ele, foi o que permitiu que o monstro da montanha de rosto branco se apoderasse dele. Seu mentor então se vira para ele com um olhar penetrante, exigindo saber como ele sobreviveu ao ataque. Ele pergunta se foi nosso herói quem lançou a lendária flecha da verdadeira luz. Mestre fica surpreso ao saber que ele dominou a complexa técnica após ouvi-la ser explicada apenas uma vez. Ele admite que o talento do menino supera o seu, mas avisa que essa revelação traz um novo problema. Para um monstro tão poderoso atacar, ele explica que algo deve tê-lo provocado.
Nosso herói fica completamente perdido e pergunta o que seu mentor quer dizer. Mestre revela que sua fazenda é uma fortaleza de energia de fogo, um lugar que até mesmo monstros conscientes sabem que devem evitar. Um pensamento horrível lhe ocorre quando ele pergunta se o mestre quer dizer que o ataque foi pessoal. E seu mentor confirma. O ataque do monstro vai completamente contra seus instintos de sobrevivência. Ele suspeita que um poder maior esteja por trás disso, provavelmente o mesmo clã que o vem caçando. Sangue do herói gela ao pensar no inimigo que até mesmo sua avó teme. Ele pergunta desesperadamente ao seu mentor o nome do clã e por que eles querem que ele desapareça. Mestre admite que nem mesmo ele sabe. Enquanto a velha guarda seus segredos. Dando uma longa tragada em seu cachimbo, ele decide compartilhar o pouco que sabe. Ele relata uma rixa de 20 anos atrás, quando um clã implacável estava determinado a exterminar completamente a família Ho. A história continua com a noite em que o Homo original desapareceu e como a avó usou uma arte proibida para encontrá-lo. Surpreso com essa nova informação, ele pergunta o que exatamente sua avó fez para salvá-lo. Mestre desvia o olhar, com uma expressão sombria, sem dizer nada. Mas uma memória oculta revela a verdade. Ela encontrou o corpo ferido do menino e realizou um resgate impossível. Ele explica que a avó feriu a entidade que o caçava, sabendo que ela voltaria se sentisse que ele estava vivo. Mestre se vira para a janela com grades, admitindo que agora está realmente preocupado com a segurança do menino. Mestre revela que o monstro da montanha de rosto branco está atrás dele, provavelmente a mando de um mal maior. Ele diz ao menino para descansar, decidindo que deve informar a avó sobre essa nova ameaça amanhã. Nosso herói liga os pontos, percebendo que a avó foi para as montanhas para enfrentar esse mesmo inimigo. Um pensamento horrível o atinge. E se nem mesmo o poderoso caminhante espiritual conseguir lidar com esse inimigo? Ele aperta os punhos com uma nova determinação, endurecendo a expressão. Ergue-se, declara sua intenção de entrar na floresta e ajudar sua avó. Segundo o mestre observa um lampejo de surpresa em seus olhos estoicos. Com uma risada calorosa, ele dá um tapinha no ombro do menino, orgulhoso por ele finalmente ter crescido. No dia seguinte, ele encontra Hong Tan perturbada na floresta e pergunta por que ela está atrasada com sua refeição. Ela olha para cima com os olhos arregalados de medo, admitindo que não há comida. A pequena demonia começa a chorar, lamentando que não conseguiu encontrar a avó em lugar nenhum. Sem dizer uma palavra, o segundo mestre pega as duas e corre pela floresta a uma velocidade impressionante. Hong Tan se agarra às costas dele, sua vozinha trêmula enquanto chama pelo nome dele. Enterrando o rosto em seu ombro, ela pergunta se a avó a abandonou. Ele rapidamente tranquiliza a menina aterrorizada, prometendo que encontrarão sua protetora juntos. O rosto do segundo mestre é uma máscara de determinação sombria enquanto ele corre adiante. Explicando que, como espírito servo da avó, Hong Tan está intrinsecamente ligada a ela. Uma visão revela o ritual da velha senhora acendendo um incenso especial para que Hong Tan sempre possa encontrá-la. Os olhos do herói se arregalam em choque, a gravidade da situação finalmente atingindo. Seu mentor oferece um conselho perspicaz. Diante de problemas, nunca se deve entrar em pânico. Ele decide que o primeiro passo é retornar à vila e reunir mais informações. Eles chegam à entrada da aldeia, recebidos por uma pequena multidão de espectadores ansiosos. Chefe do clã corre para frente, aliviado por ver seu segundo filho de volta. Rosto do mestre empalidece enquanto ele pergunta urgentemente o que aconteceu com a avó. Mas o chefe parece totalmente confuso, perguntando o que ele quer dizer. Nosso herói percebe com um sobressalto que os aldeões não estavam nem um pouco preocupados com a avó. Chefe explica que ela não é vista na aldeia há dias, desde que o deixou no acampamento. Ele olha para a paisagem enevoada e um medo frio invade seu coração. Um aldeão aponta para o oeste, lembrando que ela foi vista pela última vez indo em direção à velha floresta. O olhar do segundo mestre endurece, esperando contra toda esperança que sua irmã mais velha ainda esteja bem. Segundo mestre vai direto ao ponto, perguntando ao chefe por que ele foi chamado com tanta urgência. Com um olhar nervoso, o chefe gesticula para que ele olhe em direção à entrada da vila. Uma grande caravana chegou, cheia de nobres que desejam entrar na velha floresta. Chefe explica que se trata de figuras poderosas que precisam de um guia experiente, uma tarefa que só o mestre pode realizar. Ele exorta seu segundo filho a servi-los bem, insinuando uma possível recompensa para a aldeia. Mas o rosto do mestre é uma máscara de preocupação. Ele tem que recusar, pois sua avó está desaparecida. Chefe zomba de sua preocupação, insistindo que a poderosa caminhante espiritual está perfeitamente bem sozinha. Ele enfatiza que o importante comerciante está com eles e que não podem de forma alguma irritar esses visitantes. Todo o sustento da aldeia, desde medicamentos até a venda de grãos, depende de manter esses nobres felizes. Nobre líder observa a troca de palavras com um ar de fria indiferença. Chefe implora, explicando que os nobres já estão esperando há 1 hora e não podem ser atrasados.
Uma voz determinada rompe a tensão, oferecendo-se para entrar na floresta com eles. Nosso herói dá um passo à frente, oferecendo-se para ajudar na busca e na missão de guia. Chefe imediatamente o recusa, alertando-o para não atrapalhar a importante tarefa do segundo mestre. Mas nosso herói habilmente aponta que os nobres estão indo na mesma direção em que a avó desapareceu. Mestre sorri, elogiando a lógica do menino e concordando que ficar ao seu lado é a opção mais segura. Chefe ainda parece hesitante, mas nosso herói questiona por que encontrar um guia é tão difícil para eles. Nobre líder finalmente fala, ameaçando levar seus negócios para outra vila se eles não se apressarem. Em pânico, o chefe rapidamente garante ao homem que eles têm um guia pronto e esperando. Segundo mestre se aproxima, aceitando oficialmente o trabalho de guiá-los pelas montanhas traiçoeiras. Ele afirma com confiança que conhece cada centímetro da vasta e antiga montanha das sombras que os rodeia. Mas faz uma última exigência, o menino deve acompanhá-lo como assistente. Improvável grupo, agora incluindo Hong Tang, aventura-se na misteriosa selva envolta em neblina. Mestre para repentinamente, alertando que um perigoso espírito sapo está em terra e que eles devem encontrar outro caminho. Nobre líder parece imperturbável, afirmando calmamente que, ao entardecer, humanos e espíritos ficam em seus próprios cantos. Com uma expressão sombria, o mestre diz a ele que, nesta floresta, as coisas são diferentes. Ele explica que a energia negra aqui é tão densa que, seja de dia ou de noite, é sempre considerado crepúsculo. Uma figura sombria ilustra seu argumento. Qualquer humano que entra nesta floresta cruzou para o mundo espiritual. Líder nobre simplesmente sorri, intrigado com o aviso sinistro. Ele se vira para um misterioso palanquim coberto e ordena que seus homens sigam as instruções do guia. Um servo se curva respeitosamente para o palanquim coberto, aguardando suas ordens. Nobre líder olha para a cadeira de mão com curiosidade, perguntando se há uma mulher dentro dela. Segundo mestre parece aliviado, observando que a nobre senhora parece compreender os perigos. Ele adverte que os arrogantes citadinos que ignoram os conselhos nunca sabem como encontrarão o seu fim. Com um suspiro, ele anuncia que terão que acampar na floresta durante a noite. A noite cai sobre as montanhas traiçoeiras. Sua pequena fogueira é a única luz na escuridão. Nosso herói reúne um feixe de galhos grossos e resistentes para o acampamento. Ele informa ao segundo mestre que reuniu todos os galhos que conseguiu encontrar. Confuso, ele pergunta para que servem os galhos, já que claramente não são para lenha. Mestre explica que passar a noite ali é invadir o território dos espíritos malignos. Ele começa a plantar os galhos firmemente no chão ao redor do acampamento. Esses galhos, ele revela, criarão uma barreira temporária de energia luminosa protetora. Esse método lida com espíritos menores sem provocar a ira de toda a floresta. Nosso herói observa em silêncio, aprendendo outra regra de sobrevivência neste mundo aterrorizante. Mestre diz para ele descansar, prometendo que encontrarão a avó depois de guiar os nobres. Uma fogueira aconchegante crepita, afastando a escuridão opressiva da floresta. Ele se senta perto do fogo, segurando Hong Tang adormecida para se confortar. Ele sussurra uma promessa para a menina adormecida, jurando que encontrarão sua avó. Hong Tang se aconchega mais perto, tranquila mesmo durante o sono. Os dois grupos separados se preparam para uma noite tensa sob o olhar atento da floresta. À medida que ele adormece, uma voz familiar ecoa em sua mente, chamando outros transmigradores. Seus olhos se abrem rapidamente, assustados com a repentina intrusão mental. Ele é instantaneamente puxado de volta para o cenário surreal e enfumaçado do sonho. Ele avista o incensário, mas desta vez, 2 bastões estão queimando em vez de um. Uma fumaça passa por sua orelha enquanto ele percebe o que isso significa. Vórtice de fumaça que gira ruge a vida, a voz chamando de dentro. Ele pergunta ao espírito se ele encontrou outro transmigrador. E ele confirma sua suspeita. A voz repete seu aviso terrível aos habitantes locais, eles são monstros que devem ser caçados e destruídos. Ele ouve com severidade, o peso do destino compartilhado se instalando. De repente, uma nova voz se intromete, perguntando se ele é a criança que veio da aldeia. Ele fica completamente atordoado, exigindo saber como essa nova voz sabia que ele era da aldeia. Espírito explica que, assim como as pessoas podem mudar suas vozes, ele também pode. Ele toca sua garganta, incrédulo, percebendo que também pode alterar sua voz neste mundo dos sonhos. A nova voz adivinha corretamente que ele não se comunicou com muitos outros transmigradores. Ele percebe que essa mulher é perigosamente perspicaz, tendo extraído seus segredos com apenas algumas palavras. Cautelosamente, ele pergunta à nova voz qual era sua identidade antes da reencarnação. A figura sombria na fumaça simplesmente fica em silêncio, recusando-se a responder. Em vez disso, o espírito comenta que sua pergunta inicial é um pouco estranha. Ele argumenta que suas vidas passadas são inúteis agora que todos são apenas insetos lutando para sobreviver. A nova voz olha diretamente nos olhos dele, questionando se ele é realmente tão infeliz.
Ela ressalta que ele está viajando em um palanquim particular, o que dificilmente é sinal de um sobrevivente em dificuldades. Ele fica completamente sem palavras. Sua identidade secreta de simples aldeão foi totalmente desmascarada. A figura sombria e ardente então pergunta como ele conseguiu adivinhar sua identidade. Ele explica que transmigrantes são raros nesta montanha, então um recém-chegado é um suspeito óbvio. Além disso, sua voz disfarçada ainda tinha um tom feminino, e a única mulher desconhecida estava no palanquim. A mulher na fumaça fica impressionada, admitindo que sua habilidade de mudar a voz ainda não é perfeita. Ele sorri. Então, de repente, se pergunta como ele foi capaz de perceber que era uma voz feminina. Espírito tranquiliza, dizendo que a revelação da identidade dela apenas torna a troca de informações mais segura. Ela observa que, como ele nasceu e foi criado aqui, deve conhecer muito bem a montanha. Ele fica confuso quando ela pergunta se ele conhece a casa dos 100 cadáveres. Uma lembrança repentina o atinge. Esse é o lugar onde seu irmão foi preso. A mulher explica os lugares de uma era antiga chamada Era do Submundo. Mas então o monstruoso Tuisui apareceu, espalhando caos e demônios por toda a Terra. Ela descreve a era atual como uma era de guerras violentas, onde apenas os grandes e perversos prosperam. Ele ouve com severidade, percebendo que a paz da montanha é apenas uma ilusão frágil. E decide fazer sua segunda pergunta: qual é a história por trás da reencarnação deles? Espírito considera uma pergunta inútil, mas fácil de desperdiçar uma oportunidade. Ela revela a verdade chocante: nenhum dos transmigrados sabe por que estão ali. Ela explica que todos foram misteriosamente reencarnados, lembrando-se de suas vidas passadas em momentos diferentes. A única ligação entre eles é que seus nomes e horóscopos correspondem às suas vidas passadas, e eles podem se comunicar através desses templos espirituais. Ele percebe que a explicação dela não se encaixa muito bem em sua situação única. Os outros transmigrados nasceram neste mundo, mas ele foi convocado para um corpo morto. Um pensamento horrível o atinge. Ele não reencarnou. Ele é um espírito possuidor. Sacudindo medo, ele se vira para a figura esfumaçada, pronto para sua pergunta final. Espírito o adverte para escolher suas palavras com cuidado e não desperdiçar essa chance. Ele faz uma pausa por um momento, enquanto um novo plano inteligente se forma em sua mente. Em vez de uma pergunta, ele decide trocar sua última oportunidade por um pedido. A mulher misteriosa concorda, intrigada com sua atitude ousada. Ele pede ajuda dela para encontrar alguém extremamente importante para ele. Ela pergunta se é um parente, e ele simplesmente diz que é alguém que lhe mostrou grande bondade. Espírito concorda em ajudar, mas explica que eles precisarão criar uma desculpa plausível. Ele fica confuso, imaginando que tipo de oportunidade ela está falando. Ela o repreende por ser muito confiante, lembrando de que segredos são a chave para a sobrevivência. Como nobre, ela explica, aproximar-se de um menino pobre da aldeia levantaria muitas questões. Ela elabora um plano. Ele a salvará de um perigo no palco, dando a ela um motivo para retribuir o favor. Ele ouve atentamente, percebendo que se trata de mais do que apenas encontrar sua avó. Ela promete ajudá-lo primeiro, desde que ele cumpra sua parte do acordo. Espírito lembra-o de fornecer as informações que ela deseja no próximo encontro em sonho. Com um aviso final, ela diz para ele agir normalmente no mundo real, não importa o que aconteça. Sonho desaparece, deixando-o com um único pensamento determinado: vovó, espere por mim. Ele acorda assustado. O sol da manhã se filtra através da densa copa da floresta. Segundo o mestre observa-o enquanto ele recupera os sentidos, ainda grogue. E seu mentor diz para ele se preparar. Eles têm um longo dia de buscas pela frente. Ele se vira para Hongtang, perguntando se ela sentiu alguma conexão com a velha. A pequena demonia só consegue se encolher e balançar a cabeça em desespero. Um silêncio sombrio toma conta dele à medida que a esperança de encontrá-la diminui. Ele olha para sua mão trêmula, percebendo que já se passaram quase 3 dias desde sua última refeição. Sem a carne Tai Sui, seu corpo começou a consumir sua própria energia interna como combustível. Ele aperta o punho, sabendo que está ficando sem tempo para encontrar sua única tábua de salvação. Com renovada urgência, o grupo segue em frente pela floresta traiçoeira. Toda a caravana corre pela floresta, uma estranha mistura de aldeões e nobres em uma missão. Ele se pergunta por que o perigo que lhe foi prometido ainda não aconteceu. Nobre líder pergunta impacientemente ao guia quanto tempo ainda falta para chegarem ao destino. Segundo o mestre apenas resmunga que chegarão em breve, claramente escondendo suas próprias preocupações. E explica que até mesmo atravessar as ruínas da antiga vila é uma tarefa traiçoeira. Nosso herói navega cuidadosamente pelo caminho coberto de vegetação. Seus sentidos estão em alerta máximo. De repente, seus olhos se arregalam. Ele detectou uma presença malévola nas proximidades. Ele olha para cima e encontra uma monstruosa árvore espiritual. Seu rosto está contorcido em um grito silencioso.
Um galho passa zunindo por sua cabeça, e ele percebe que isso é muito, muito ruim. Todo o grupo para, agora ciente de que tropeçou no território de um monstro. Ele fica perplexo, imaginando como um grupo de viajantes experientes não percebeu uma árvore gigante e furiosa. Uma ideia lhe ocorre. O plano finalmente está em ação. Quando um galho se lança sobre o palanquim, ele sabe que esta é a oportunidade pela qual esperava. Ele grita um aviso, pronto para desempenhar o papel de herói. Saltando para frente, ele libera seu poderoso soco capaz de partir montanhas. Ele dá um soco violento, com o objetivo de interceptar o galho monstruoso. De dentro do palanquim, um único olho vermelho misterioso observa a cena se desenrolar. Mas antes que seu punho possa atingir o alvo, o segundo mestre o puxa para trás pelo colarinho. Os guardas do nobre entram em ação, formando um círculo defensivo ao redor de sua senhora. Uma voz calma vinda do palanquim descarta a ameaça como uma simples árvore antiga. Impressionada com sua bravura, ela ordena que seu homem recompense o menino bondoso com prata. Ele fica ajoelhado no chão. Com o plano tendo saído um pouco dos trilhos. Nobre o repreende, dizendo ao menino tolo para agradecer à senhora por sua generosidade. Mas nosso herói olha para cima com determinação, recusando corajosamente o dinheiro. E declara que, em vez de prata, quer pedir um favor à jovem senhora. Rosto do nobre se contorce de raiva, ofendido pela audácia do camponês. Segundo mestre rapidamente intervém, tentando acalmar a situação, chamando-o de criança. A voz da senhora se intromete, afirmando que ela está ocupada, mas ainda assim honrará sua palavra. Nobre relutantemente diz para ele falar, dando-lhe uma chance de fazer seu pedido. Ele explica que sua avó, uma caminhante espiritual, está desaparecida e que precisa da ajuda da nobre senhora para encontrá-la. A assistente do nobre pergunta se ele tem algum item que sua avó tenha usado recentemente. Nosso herói gagueja, completamente pego de surpresa pelo estranho pedido. Ele aponta para a cesta de Hong Tang, esperando que o cheiro de Tai Sui seja suficiente. A assistente recua em choque, furioso por ele ter trazido um espírito para o acampamento. Ele rapidamente se acalma, percebendo que um espírito pequeno e obediente é inofensivo. Hong Tang, nervosa, espreita por trás da perna de seu protetor. A atendente pega a cesta, decidindo que sua energia remanescente terá que servir. Ele começa a entoar um canto, tentando usar a cesta para rastrear a velha. Uma onda de energia se espalha a partir do ritual, mas se dissipa rapidamente. A assistente suspira frustrado, pois seu feitiço de rastreamento foi um fracasso total. A voz da senhora explica que a velha montanha escura bloqueia seus truques simples. Ela ordena que seu homem traga um pincel de escrita, decidindo lidar com isso sozinha. Um servo rapidamente traz um pequeno pote e uma pedra de tinta para o ritual. A assistente prepara cuidadosamente um líquido misterioso para sua senhora. Os olhos do segundo mestre se arregalam, reconhecendo a substância como sangue de Tai Sui. Ele explica que foi refinado com uma técnica secreta conhecida apenas pelos caminhantes espirituais. Herói rende os dentes, percebendo que todo o poder neste mundo provém do monstruoso Tai Sui. Um servo lhe entrega um pequeno espelho ornamentado com um sigilo desenhado em sua superfície. A senhora o instrui a olhar para ele e pensar em sua avó com todo o seu coração. Ele olha fixamente para o espelho, concentrando-se em sua necessidade desesperada de encontrá-la. Espelho explode em um brilhante clarão de luz quando ele chama o nome dela. Uma visão aterrorizante aparece, mostrando uma chuva de sangue enquanto ele segura o artefato brilhante. Ele vê uma árvore monstruosa com vários olhos e sua avó travando uma batalha desesperada. A visão mostra a velha mulher defendendo-se bravamente dos ataques da árvore com seu cajado. Em uma reviravolta horripilante, ele se vê preso em um dos galhos da árvore. Monstro Árvore revela sua verdadeira forma grotesca, um ser de pura malícia. Sua avó libera uma poderosa explosão de energia atingindo o núcleo da criatura. A visão muda, mostrando-a, dizendo-lhe para não olhar e não ir buscá-la. Mas sua voz ecoa um apelo desesperado, dizendo-lhe para se apressar porque ela está prestes a morrer. Espelho se quebra e a visão se desfaz, deixando-o gritando para que ela espere. Espelho explode em um flash de luz, destruindo a visão aterrorizante. Ele tropeça para trás, deixando cair o artefato quebrado enquanto se recupera do choque psíquico. A clareira é lançada no caos, com o menino no chão e seu mentor correndo para o seu lado. Segundo mestre o agarra, tentando tirá-lo de seu transe horrorizado. Do palanquim, uma voz calma e seca lembra-lhe que agora ele lhe deve um espelho. Cacos do espelho quebrado cobrem a grama, refletindo o céu vazio. Assistente do nobre fica atordoado, percebendo que o monstro era forte o suficiente para contra-atacar através do feitiço. Ele avisa sua senhora para não subestimar o poder que se esconde na velha Montanha das Sombras. A assistente explica que a montanha é um enorme terreno fértil para Tai Sui, dando origem a inúmeros males. Seu mentor o agarra pelos ombros, desesperadamente, perguntando o que ele viu.
Ele descreve uma árvore monstruosa com inúmeros olhos e sinos pendurados em seus galhos. Rosto do segundo mestre empalidece ao reconhecer a descrição arrepiante. Com um lampejo de insight, ele percebe que sabe exatamente onde a Vera está. Ele agarra o menino em Hongtang, gritando que eles precisam ir agora. Nosso herói lembra-se do aviso da avó para ficar longe, sabendo que o lugar é incrivelmente perigoso. Mas com um poderoso reencarnador ao seu lado, ele acredita que talvez tenham uma chance. Assistente dos nobres observa-os a correr, irritado com a sua partida repentina. A senhora no palanquim simplesmente ordena que seus homens sigam o trio desesperado. Seu assistente está confuso, questionando por que eles deveriam se envolver ainda mais. Agora, toda a caravana corre montanha acima, uma estranha aliança em uma missão de resgate. Enquanto correm, ele ouve uma voz estranha e sedutora chamando seu nome. Ele se vira para seu mentor, perguntando se ele ouviu o chamado misterioso. Segundo o mestre apenas parece confuso, admitindo que não ouviu nada. De repente, um dos guardas do nobre congela no lugar. Seu rosto está em branco. Os olhos do assistente se estreitam, sentindo uma ameaça espiritual invisível. Guarda é detido por uma força invisível. Seus olhos se arregalam com um terror silencioso. Assistente percebe que o guarda foi possuído por um espírito maligno. Ele dá um tapa no rosto do homem, gritando para que ele acorde. Ele identifica a ameaça como uma beleza pecaminosa, um espírito que atrai os humanos para a escuridão. A atendente avisa que, se você responder ao chamado, sua alma será roubada antes mesmo de você perceber que está morto. Ele os adverte para nunca responderem, mesmo que a voz pareça ser de um amigo de confiança. Rosto do acompanhante escurece quando ele também ouve o chamado tentador do espírito. Toda a caravana fica paralisada, hipnotizada pela voz sem corpo que ecoa pela floresta. Uma voz calma vinda do palanquim pergunta zombeteiramente que tipo de truque está sendo usado. De repente, um pincel dispara da cadeira de mão, cortando o ar. Pincel traça um arco brilhante, dissipando a influência espiritual invisível. Um bando de pássaros se espalha pelo céu, o único sinal da retirada do inimigo invisível. Um respingo de sangue atinge o chão, provando que o espírito invisível foi ferido pelo ataque. Com a ameaça imediata afastada, o segundo mestre exorta todos a continuarem a andar. Grupo segue em frente, finalmente chegando ao local da visão aterrorizante. Eles chegam a uma clareira dominada por uma árvore antiga e enorme, adornada com sinos. Os sinos e talismãs de papel tilintam suavemente pendurados nos galhos retorcidos. Segundo o mestre e nosso herói confirmam que está é a árvore monstruosa que estão procurando. Mas nosso herói olha ao redor confuso, perguntando-se para onde sua avó foi. A visão passa por sua mente, a velha lutando contra o demônio da árvore com muitos olhos. Segundo o mestre revela que este é o famoso espírito da árvore pagode, um guardião das almas perdidas. Ele explica que seu dever sagrado é ajudar os espíritos das crianças a encontrar a reencarnação. Assistente do nobre interrompe, afirmando que os dois não estavam realmente lutando. Ele revela que o poder espiritual da árvore entrou em colapso, transformando-o em um fantoche para um mal maior. Colocando a mão na casca, ele sente a energia corrupta remanescente. A assistente explica que a bondade da avó a levou a poupar o inocente espírito da árvore. Mas ele avisa que mostrar misericórdia a uma entidade possuída sempre tem um grande custo. Nosso herói entra em pânico desesperadamente, exigindo saber onde sua avó está agora. De repente, Hongtang suspira, virando a cabeça rapidamente para uma formação rochosa próxima. Com um grito de alegria, ela aponta para uma caverna escura, gritando que a avó está lá. A pequena demonia corre em direção à entrada da caverna, ansiosa para se reunir com ela. Mas, ao se aproximar, uma garra monstruosa e sombria surge da escuridão. Agarra, arrancando a menina apavorada do chão. Uma criatura aterrorizante de olhos vermelhos emerge, segurando com força a demonia que se debate. Nosso herói só consegue gritar o nome dela em horror enquanto ela é arrastada para o covil do monstro. No momento em que ele se lança para frente, o segundo mestre o puxa de volta pelo colarinho. Rosto de seu mentor está sombrio enquanto ele avisa que a caverna é uma armadilha óbvia. Eles percebem que o monstro estava apenas usando Hongtang como isca para atraí-los. Um monstruoso demônio ovino bípede surge ladeado por espíritos infantis corrompidos. Mestre percebe que essa besta estava controlando a árvore que os esperava o tempo todo. A assistente confirma que as almas das crianças agora são espíritos malignos sem esperança de reencarnação. Segundo o mestre entrega uma espada ao nosso herói, dizendo que essa criatura está fora de seu alcance. Ele promete criar uma abertura para o menino verificar sua avó. Demônio Ovelha solta um sorriso sinistro, pronto para uma luta de verdade. Com um pisão poderoso, o monstro se prepara para atacar seu novo oponente. Segundo o mestre ruge um desafio, ordenando que a velha ovelha se ajoelhe diante dele. Ele salta alto no ar. Com o cachimbo na mão, pronto para desferir um golpe devastador. Os dois titãs se chocam em uma colisão brutal de puro poder.
A onda de choque do impacto lança os espíritos menores para longe. Um espírito infantil corrompido é lançado pelo ar pela força do golpe. Aproveitando a chance, nosso herói agarra Hong Tang e corre para a caverna. Ele corre em direção à entrada escura, gritando por sua avó. Ele desliza até parar dentro da caverna, com o pé chapinhando em uma poça. E seus olhos se arregalam de horror diante da cena sombria diante dele. Ele encontra sua avó deitada no chão, cercada por espíritos sombrios. Os espíritos infantis corrompidos se aproximam da caminhante espiritual enfraquecida. Ele e Hong Tang ficam de guarda, prontos para defendê-la do enxame que se aproxima. Com determinação, ele levanta a espada, preparando-se para lutar pela vida dela. Ele desferiu um golpe violento, abrindo caminho entre os espíritos malévolos. Demônio Ovelha observa o ataque ardente do menino, refletido em seu enorme olho. A avó olha para cima. Sua expressão é uma mistura de choque e exaustão. Ela tosse fracamente enquanto ele corre para o lado dela, segurando-a antes que ela caia. Ele se ajoelha ao lado dela desesperadamente, perguntando se ela está bem. Ele rapidamente explica que ele e o segundo mestre vieram procurá-la. Ele orgulhosamente acrescenta que até trouxe um nobre da cidade. Mas ela apenas o encara, sem se impressionar. Mas sua avó agarra seu pulso com um aperto de ferro. Sua força o choca. Ela o encara diretamente nos olhos, sua voz um sussurro baixo enquanto pergunta quem ele realmente é. Seu rosto se transforma em uma máscara assustadora de sombras, exigindo saber a verdade sobre sua identidade. Ele gagueja nervosamente, insistindo que é Oma, seu verdadeiro neto. Mas ela o interrompe, afirmando friamente que conhece seu próprio neto e que ele não é o mesmo. Seu olhar penetrante se estreita, imaginando quando o menino que ela conhecia de repente se tornou tão maduro. Um silêncio tenso enche a caverna enquanto o peso da acusação dela paira no ar. Seu sangue gela ao perceber que seu maior segredo foi exposto. Aviso do transmigrante ecoa em sua mente. Eles são caçados como monstros neste mundo. Ele fica completamente sem palavras, preso pelo olhar perspicaz dela. Um pensamento sombrio passa por sua mente, seu reflexo na lâmina oferecendo uma solução terrível. Seus olhos se arregalam de horror, chocado com seu próprio impulso assassino desesperado. Ele imediatamente afasta o pensamento, lembrando-se de que essa mulher é sua família. Gentilmente, ele pega a mão frágil dela na sua, um pedido silencioso por compreensão. Com lágrimas nos olhos, ele reafirma sua identidade, jurando que é seu netinho. Ele confessa que se lembra de uma vida passada, mas esqueceu partes desta. Mas, apesar de toda a confusão, ele insiste que a única coisa que nunca esqueceu foi ela. Sua, manchada de sangue. A mão dela se estende lentamente em direção ao rosto dele. Ela toca sua bochecha, formando um sorriso suave ao dizer que seu netinho finalmente cresceu. Com um olhar de puro alívio, ela agradece aos céus por a linhagem do seu clã continuar. Ele percebe que ela não é tão fraca quanto parecia, perguntando-se se tudo isso foi um teste. Uma onda de medo toma conta dele ao pensar no que poderia ter acontecido se ele tivesse cedido aos seus pensamentos sombrios. Ela percebe seu medo e gentilmente diz ao neto para não ter medo. Uma visão revela a verdade que ela sabia desde o momento em que invocou sua alma de volta. Ela explica que nunca duvidou dele, porque o invocou com suas próprias mãos. Mas sua força finalmente vacila. Sua mão cai inerte ao lado do corpo. Ela explica que, depois de passar pela morte, é natural que sua mente esteja fragmentada. Ela compara o destino dele ao das crianças com espíritos corrompidos, questionando quem é realmente o culpado pelo sofrimento delas. Ele finalmente entende que ela sabia que ele era Oma, mas não conseguia explicar sua mudança repentina. De repente, ela agarra o peito. O verdadeiro custo da batalha finalmente a atinge. Ele fica questionando sua própria existência. Um espírito ardente paira atrás dele. Nesse momento, a enorme figura do segundo mestre entra na caverna. Ele grita por sua irmã mais velha. Seu rosto é uma máscara de puro pânico. A invasão repentina assusta tanto o menino quanto a enfraquecida caminhante espiritual. Mestre agarra seus ombros desesperadamente, perguntando se ela está bem. Ela apenas suspira, reclamando que a voz estrondosa dele está lhe dando dor de cabeça. Ela então o repreende por ter trazido seu neto para essa confusão de forma imprudente. Mestre começa a suar rapidamente, apontando que o menino insistiu em vir. Nosso herói apenas sorri timidamente, admitindo que estava muito preocupado com ela. A expressão dela se suaviza quando ela toca o ombro dele, observando que o neto ainda é jovem. Ela solta um longo suspiro cansado, finalmente mostrando o desgaste da batalha. Ela dispensa o segundo mestre, querendo conversar em particular com o menino. Gigante começa a chorar, ganhando uma bronca da irmã mais velha. Ele sai cabisbaixo, deixando os dois sozinhos à luz bruxuleante da vela. Lá fora, Hong Tang espera pacientemente na entrada da caverna. Ela não consegue evitar espiar a séria discussão familiar.
Uma única vela ilumina o clima sombrio entre a avó e o neto. Ela olha para ele com olhos cansados, chamando-o de meu filho. Com um sorriso triste, ela dá a notícia devastadora de que está indo embora. Sol nasce sobre as montanhas, sinalizando um novo começo ou um fim definitivo. De volta à escuridão da caverna, ela repete sua despedida sombria. Ela pega suas mãos, dizendo para ele não se preocupar, pois ela só está indo para o salão ancestral um pouco mais cedo. Ela explica que, como o clã fracassou, ela deve voltar para preparar o caminho para ele. Sua voz se transforma em um sussurro ao admitir que é uma pena. Que ela só conseguiu curar metade dele, deixando o resto de seu destino em suas próprias mãos. Ele ouve atentamente. A gravidade do sacrifício dela finalmente o atinge. Ele rapidamente a tranquiliza, insistindo que ela já fez mais do que o suficiente. Com um sorriso orgulhoso, ele se gaba de já ter superado os 60 anos de treinamento de seu mestre. Ela apenas lhe lança um olhar cansado e pouco impressionado, claramente sem disposição para se gabar. Ela coloca a mão no peito dele, fazendo uma pergunta estranha sobre seus pilares. Ele associa as palavras dela às colunas de incenso em seu templo espiritual, percebendo que algo mudou naquela noite. Ele se lembra de ter sentido algo queimar e desmoronar dentro dele durante seu sonho. Ela sorri, confirmando que ele agora tem um pilar e meio de poder, provando que o plano deles está funcionando. Ele agora entende que o incensário está diretamente ligado à sua sobrevivência. Ela revela que, com 3 pilares, ele pode finalmente consertar seu corpo meio escuro. Uma visão explica que uma vida completa equivale a um pilar, e ele agora possui o poder de 3. Com a mão ensanguentada, ela o pega, dizendo que ele é um bom menino e que confia nele completamente. Mas ela tem algumas palavras finais que ele deve lembrar, não importa o que aconteça. Ele ouve com o coração pesado, sabendo que esta é a última conversa deles. Ela lhe dá uma ordem severa: devolva à antiga fogueira e diga a todos que ela faleceu. Seus olhos se arregalam de horror, compreendendo o verdadeiro significado do pedido dela. Ela explica que seu corpo mortal não tem mais utilidade e que abandoná-lo libertará seu espírito. Seus olhos brilham com uma determinação inflexível e sobrenatural. Ela é tomada por uma violenta crise de tosse enquanto ele grita seu nome em desespero. Ele a abraça com força, mas ela o afasta, preparando-se para seu ato final. Ela entrega a ele um pote e vários outros itens, alertando-o para mantê-los escondidos de todos. Ela lhe dá um envelope vermelho, transferindo a propriedade de Hongtan para ele. Ela pede que ele seja gentil com o pequeno espírito que também teve uma vida difícil. Hongtan o observa de longe, sentindo a sombria finalidade do momento. Ele sorri calorosamente, prometendo cuidar bem de sua nova companheira. A avó dá um último sorriso de alívio. Seu último desejo foi realizado. Ela coloca a mão no pote, alertando-o de que seu corpo agora depende da carne Tuisui dentro dele. Ela revela que raspou toda a montanha, mas não tem certeza se é o suficiente para sustentá-lo. Ele fica sem palavras, com lágrimas nos olhos diante da profundidade do sacrifício dela. Com suas forças restantes, ela pega um último item embrulhado em um pano. Ela entrega a ele um livro antigo e desgastado, a chave para o seu futuro. É o livro da supressão do tempo, o segredo supremo do clã Qi. Ela revela tristemente que, nesta montanha, eles são os 2 últimos membros do clã. Uma visão mostra ela enfrentando uma entidade monstruosa, explicando que ela deve ir deter o clã Ming. Ela diz a ele para dominar as habilidades, prometendo que um dia eles farão seus inimigos pagarem. Ele olha fixamente para o livro antigo. Peso do legado de seu clã refletido em seus olhos. Segurando o livro da supressão do tempo, ele detém a chave para a sobrevivência de sua família. Com um rugido de determinação, ele jura cumprir o último desejo de sua avó. Fora da caravana do nobre, espera impacientemente perto da árvore pagoda corrompida. A assistente resmunga sobre o atraso, irritado porque o cavaleiro está caindo mais uma vez. Uma voz calma vinda do palanquim lembra-lhe que os testamentos finais levam tempo. A assistente elogia a bondade de sua senhora, observando que o menino tem sorte de ter a ajuda dela. Ele então pergunta com curiosidade sobre os níveis de poder dos 2 lutadores locais. A assistente zomba, dizendo que mesmo um mestre que invoca o trovão negro foi derrotado por uma simples árvore. Das sombras do palanquim, a senhora descarta a velha como insignificante. Seu olhar perspicaz e calculista revela que ela não vê a caminhante espiritual como nenhuma ameaça. De repente, o céu se abre em um vórtice giratório de cores sobrenaturais. A nobre senhora espreita, intrigada com o repentino fenômeno espiritual. Uma grande procissão de espíritos emerge do vórtice, anunciando a partida de uma alma. Espírito da avó declara que, com o crescimento do neto, o clã Qi finalmente tem um sucessor. Uma enorme coluna de energia espiritual irrompe da caverna, sinalizando sua ascensão. A poderosa energia gira em torno do palanquim, uma última demonstração de seu poder. E seu espírito dá a Hongtan uma última e gentil palmada na cabeça e se despede.
Ela se vira e entra em um portal espiritual, sua jornada neste mundo concluída. Com um último olhar determinado, a caminhante espiritual passa para o próximo reino. Duas figuras sombrias são tudo o que resta na caverna agora vazia. Lá dentro, nosso herói e seu mentor sentam-se em silêncio sombrio, lamentando sua perda. Ele se levanta, sua expressão endurecida pela dor e um novo senso de dever. Segundo o mestre e os nobres olham para cima quando ele finalmente emerge da escuridão. Seu mentor corre para frente, desesperadamente, perguntando para onde sua irmã mais velha foi. Nosso herói transmite solenemente o último pedido dela de ser devolvida à antiga fogueira. Segundo o mestre congela, a devastadora finalidade das palavras dela atingindo-o como um golpe físico. Ele olha para trás, para a caverna vazia, seu rosto uma máscara de pura e genuína dor. Hong Tang, com o coração partido, sente-se abandonada, acreditando que a avó já não a quer. Ele se ajoelha, gentilmente pegando a mão dela e prometendo que levarão a avó para casa juntos. De volta ao mundo dos sonhos, ele se encontra com a misteriosa nobre mais uma vez. Ele agradece a ela pelo tecido que deu à sua avó uma despedida digna. Espírito rejeita seus agradecimentos, afirmando que o sacrifício de sua avó lhe rendeu respeito. Ele acena com a cabeça em silêncio, aceitando suas palavras com o coração pesado. Espírito vai direto ao ponto, pronta para cumprir sua parte do acordo. Ela revela que a casa dos 100 cadáveres fica debaixo de uma ponte e que outro reencarnado já está lá. Mas ela o avisa que o homem está em seu último suspiro, tendo usado um truque desesperado para sobreviver por mais um mês. Ela diz a ele que, se sair agora, poderá salvar o homem e eles poderão dividir a recompensa. Ele pergunta astutamente se ela não vai, citando uma regra falsa não escrita de que ela deveria receber uma parte. Seus olhos se arregalam em falsa surpresa, questionando se tal regra conveniente realmente existe. Com um suspiro de compreensão, ele percebe sua tentativa de manipulá-lo. E recusa educadamente, afirmando que sua única prioridade é levar sua avó para casa. Espírito ardente parece sorrir, impressionado com sua lealdade inabalável. Ela o chama de inteligente, prevendo que sua mente afiada pode mantê-lo vivo. Espírito então propõe uma futura aliança, deixando-o completamente perplexo. Ela explica que os reencarnados são um grupo suspeito, que nunca confia verdadeiramente nem mesmo em sua própria espécie. Ela então muda de tom, pedindo que ele ajude a encontrar alguém, chamando de uma pessoa digna de confiança. Espírito questiona, perguntando se seu relacionamento com sua família é tenso. Sua voz se torna fria quando ela pergunta se as coisas estão bem entre eles. Ele fica horrorizado quando ela admite casualmente que quase eliminou todos eles. Sonho termina quando o espírito ardente desaparece em um flash de luz vermelha giratória. Ele fica sozinho no vazio, percebendo que o mundo dos reencarnados é uma confusão perigosa e complicada. A cena muda para um belo nascer do sol, sinalizando o início de um novo dia sombrio. Uma procissão de aldeões segue ele e seu mentor de volta à antiga fogueira. Chefe do clã, dominado pela dor, é apoiado por outro aldeão. Nosso herói observa os enlutados, percebendo a verdadeira profundidade da influência de sua avó. Ele vê que até mesmo os espíritos da floresta se reuniram para se despedir do espírito Walker. As figuras fantasmagóricas velam por uma lápide simples e digna. Ele se volta para o local de seu descanso final, pedindo desculpas por sua ignorância passada. De repente, o clima solene é quebrado quando aldeões furiosos empurram uma velha pela multidão. Ele reconhece os recém-chegados como a família que, um grupo conhecido por causar problemas. A matriarca que entra na sala, fazendo uma grande encenação de tristeza. Um homem diz à idosa para descansar, garantindo que eles cuidarão dos preparativos do funeral. Nosso herói zomba de sua atuação digna do Oscar, enquanto eles oferecem um pedido de desculpas falso pelas ofensas do passado. Todo o clã que se ajoelha diante do corpo, numa imagem de falsa reverência. Ele observa a farsa, sabendo que se trata de algo mais do que apenas prestar homenagem. Um membro da família que de repente se opõe, exigindo um caixão adequado em vez de uma simples cremação. Chefe do clã explode de raiva, furioso com o homem por questionar suas tradições. Homem argumenta que, depois de tudo o que ela fez, o espírito Walker merece mais do que a velha fogueira. Outro aldeão intervém, tentando acalmar o chefe do clã enfurecido com um sorriso presunçoso. A família que rapidamente leva o chefe furioso para fora, alegando que só querem conversar calmamente. Nosso herói aperta o punho, percebendo a manipulação deles. Ele olha para cima e vê Hong Tang observando o drama se desenrolar das vigas. A pequena demonia acena com a cabeça, pronta para o que vier a seguir. Lá fora, a família que revela suas verdadeiras intenções, argumentando que a avó não pode ser enterrada com seus ancestrais. Eles alegam que, como o clã Ho é de fora, a fogueira sagrada está fora dos limites. Chefe responde com raiva, lembrando-os dos 20 anos de idade que ela proporcionou à sua aldeia. Ele lista furiosamente todas as famílias que ela salvou, todas as doenças que ela curou.
Os aldeões desviam o olhar envergonhados, incapazes de negar a verdade de suas palavras. Ancião que muda de tática, alegando que seu espírito poderoso intimidaria seus ancestrais. Ele lembra que os ancestrais nunca aceitaram Oma, então a presença dela só causaria caos. Eles oferecem um acordo, um caixão sofisticado, mas enterrado fora dos muros da aldeia. Chefe recusa, sabendo que isso seria um grave insulto que seu neto nunca aceitaria. Ancião que zomba, descartando nosso herói como um menino tolo que não sabe nada. Hongtang sussurra que eles ameaçaram exilá-lo se ele não concordar. Sua expressão endurece, sua paciência finalmente se esgotando. De repente, um estrondo trovejante sacode o chão enquanto uma voz poderosa ruge um desafio. Segundo mestre aparece, com um tronco na mão, pronto para ver quais habilidades os arrogantes aldeões possuem. Clank fica sem cor, sua bravata desaparecendo em um instante. Seu mentor permanece como uma montanha, uma promessa silenciosa e aterrorizante do que está por vir. Ancião que calmamente diz ao segundo mestre que ele se confundiu, permitindo tal desrespeito. Mestre zomba, perguntando se seus ancestrais foram a única razão pela qual eles sobreviveram nesta montanha. Nosso herói lembra-lhes dos favores infinitos que sua avó concedeu, mesmo às aldeias vizinhas. Chefe do clã ruge, exigindo saber como eles enfrentarão alguém após esse ato vergonhoso. Com um salto ameaçador, o segundo mestre pergunta se eles terão coragem de sair da aldeia. Ancião que finalmente cede, admitindo que o clã Ho é realmente um povo de uma aldeia moribunda. Ele agarra o braço do mestre, declarando o assunto resolvido e ordenando que todos saiam. Os aldeões derrotados se afastam da pequena casa. Seu plano está em frangalhos. Nosso herói fica em silêncio na porta, observando os encrenqueiros se retirarem. A multidão se dispersa pela colina, deixando a família com sua dor. Mas um dos aldeões olha para trás, ainda com um traço de ressentimento nos olhos. O olhar do nosso herói endurece, sua primeira batalha como chefe da família foi vencida. A noite cai enquanto a fumaça sobe da velha fogueira, uma torre solene sob a lua. Ele se ajoelha diante das chamas sagradas, enviando sua avó em sua jornada final. Os aldeões observam da porta, admitindo que o menino do clã Ho finalmente cresceu. Ele aceita seu novo dever, sabendo que os cuidados de sua avó não foram em vão. Nas chamas rugindo, ele vê o espírito dela pela última vez, sorrindo com orgulho. Mais tarde, ele se senta sozinho na torre silenciosa e vazia. A cerimônia está concluída. Ele cuidadosamente recolhe as cinzas dela, agora envoltas no pano da nobre senhora. De pé, ele segura os restos mortais dela, um novo peso sobre os ombros. Ele prende o pacote nas costas, preparando-se para levá-la para casa pela última vez. Ele olha ao redor da sala vazia, chamando por sua nova companheira, Hongtang. Com um suspiro, ele percebe que o pequeno espírito já saiu para brincar. Ele se volta para os itens que ela deixou para trás, o pote, o livro e o envelope vermelho. Ele examina sua herança, os últimos vestígios do legado de sua avó. Ao abrir o pote, ele descobre que está cheio de potentes pílulas vermelhas de sangue. Uma visão revela que uma única pílula pode reabastecer instantaneamente a energia em declínio de seu corpo. Ele se maravilha com o poder delas, mas se preocupa com o que acontecerá se não conseguir subir de nível a tempo. Sua atenção então se volta para a antiga herança da família, o livro da supressão do tempo. Ele abre as páginas desgastadas, pronto para desvendar os segredos de seu clã. O conteúdo do livro é desconcertante, repleto de artes enigmáticas como sentir as veias e queimar os ossos. Ele percebe que este livro contém a chave para caçar Tui Sui, o mesmo método que sua avó usou para salvá-lo. Com um suspiro, ele admite que precisa de um novo professor, já que o segundo mestre lhe ensinou tudo o que sabe. Por enquanto, ele decide anotar seus conhecimentos, na esperança de que sejam úteis no futuro. De repente, uma voz familiar ecoa em sua mente, perguntando se seu irmão pode ouvi-lo. Ele é instantaneamente puxado de volta para a paisagem onírica em chamas, um vórtice giratório de energia vermelha diante dele. Atordoado, ele pergunta como o irmão Ergotou conseguiu entrar em contato com ele. Uma figura sombria explica que, uma vez estabelecida a conexão, eles podem se comunicar diretamente dentro de um determinado alcance. Nosso herói pergunta se ele finalmente escapou da casa dos 100 cadáveres, e o espírito confirma. Homem revela que a nobre senhora o ajudou e, depois de invadirem a casa juntos, eles dividiram os espólios. Ele explica que nosso herói tinha direito a uma parte que está aqui para pagar a dívida por ter salvado sua vida. Menino descarta isso com um sorriso, insistindo que não foi nada além de seu dever. Mas o espírito argumenta que um homem inferior teria simplesmente esperado que ele morresse e reivindicado o tesouro. Nosso herói finge ignorância, fingindo que tal pensamento tortuoso nunca passou por sua cabeça. A forma do espírito muda, revelando que ele ouviu falar dos problemas recentes do menino pela nobre senhora. Ele oferece sua ajuda, gabando-se de que seus 30 anos de experiência neste mundo superam em muitos do menino.
Encantado, nosso herói admite que é o único reencarnado na montanha e está desesperado por orientação. Ele reclama que a misteriosa senhorita Whitewine só lhe concedeu 3 perguntas. Reencarnado veterano sorri, prometendo ensinar-lhe todas as questões óbvias sobre a sua existência. Ele começa confirmando que o menino sabe sobre suas origens compartilhadas e sua capacidade de se conectar. Espírito admite que, embora sua reencarnação seja um mistério, alguns fatos são certos. Ele revela que todos vieram do mesmo mundo e foram despertados por volta dos 3 anos de idade por uma voz estranha. Essa entidade, a quem eles chamam de despertador, os alertou para esconderem suas identidades, mas os deixou com poucas memórias. Menino ouve em silêncio atordoado as peças de sua estranha nova vida lentamente se encaixando. Espírito aponta para o vazio rodopiante, explicando que este é o seu destino, o templo espiritual. Ele esclarece que, como o cenário onírico se assemelha a um templo, é assim que todos os reencarnados passaram a chamá-lo. Todo reencarnador possui um templo assim, um espaço pessoal entre a mente e o mundo dos sonhos. Ele aponta para o incensário, revelando que o incenso queimando é a própria personificação de sua força vital. Essa força vital se traduz diretamente em poder. Quanto mais densa a energia, mais forte é o reencarnado. Ao consumir essa energia, eles podem acender o incenso para procurar outros reencarnados por toda a cidade. Espírito revela que, por trás do incenso, está sua estátua de pedra desbotada. Ele explica que essa estátua é um reflexo espiritual, espelhando todo o seu treinamento e conhecimento. Até mesmo as falhas pessoais aparecem na estátua, e é por isso que os reencarnadores aprendem tão rápido. Nosso herói se pergunta se os outros veem uma estátua de si mesmos, já que ele só vê uma silhueta vaga. A dura realidade o atinge. Ele é fundamentalmente diferente dos outros reencarnados. Os templos deles refletem seu poder, mas o dele está em ruínas. Eles foram despertados por uma voz, mas ele foi convocado por sua avó. Ele sabe que deve manter esses segredos perigosos para si mesmo por enquanto. Espírito diz-lhe para aceitar o seu estranho destino, pois não tem outra escolha. Ele então oferece seu apoio total, ansioso para retribuir ao menino por ter salvado sua vida. Nosso herói decide deixar sua crise existencial de lado e se concentrar no presente. Com um sorriso inteligente, ele decide mudar de assunto com uma pergunta própria. Ele pergunta ao veterano se ele já ouviu falar em isqueiros de fogão. Espírito reconhece o termo imediatamente, identificando-o como uma habilidade dos Guardiões do Ano. Ele esclarece que os Guardiões do Ano não são uma tradição natalina, mas o nome de um caminho específico de poder. Uma visão revela um mundo maligno com muitas facções, como os Guardiões do Ano e os Cortadores de Cabeças, que lutam contra ele. Esses diferentes métodos e costumes criaram inúmeros caminhos distintos para os guerreiros. Espírito confirma que os poderosos Guardiões do Ano são um desses caminhos. Tudo faz sentido para o nosso herói, seu mestre e sua avó seguiram 2 disciplinas completamente diferentes. Ele pergunta ansiosamente ao Espírito como pode se juntar a essa facção poderosa. Espírito nota sua ambição, alertando de que o caminho dos Guardiões do Ano é complicado. Ele muda de assunto e faz ao menino uma pergunta estranha sobre seus pilares de classificação. Nosso herói fica em silêncio, olhando para seu próprio bastão de incenso com total confusão. Ele pergunta se pilar é outro nome para o incenso da vida deles ou um termo especial para a classificação neste mundo. Espírito ardente simplesmente olha para ele e diz que é ambos. Ele explica que atingir a idade de 20 anos em plena saúde concede a uma pessoa um pilar de força vital. Para se tornar um guardião do ano, um reencarnador deve possuir pelo menos um pilar completo desta vida, incenso. Nosso herói lembra-se das palavras de sua avó, percebendo que sua necessidade de 3 pilares o torna um caso especial. Ele arquiva a valiosa informação, sabendo que será crucial para sua sobrevivência. Mas sua confiança se desfaz quando ele lamenta que não tem nem metade de um pilar. Ele chora por seu passado fraco, incapaz de aprender as artes de sua avó e forçado a acender um fogo fraco no fogão. Ele estremece ao perceber que, sem a carne Taisui, ele estaria completamente condenado. Reencarnador veterano observa em um longo silêncio pairando no ar enfumaçado. E o adverte para não revelar suas cartas tão facilmente, pois a cautela é a chave para a sobrevivência. Os habitantes locais são hostis, explica ele, e mesmo os outros reencarnadores não são totalmente confiáveis. Espírito então olha para ele com pena, observando que sua situação é particularmente difícil. Nosso herói reclama que alguns reencarnadores nascem em berço de ouro, enquanto ele está preso lutando por migalhas. Espírito compreende seu desespero, mas avisa que aqueles que se desviam do caminho se tornam velas humanas. Menino fica completamente perplexo com um termo estranho, perguntando o que isso poderia significar. Uma visão revela guerreiros cuja força vital se esgota a cada batalha, assim como uma vela ao vento. Ele fica em silêncio, percebendo o destino trágico desses chamados cortadores de carne. Determinado, ele pergunta qual é o caminho certo, se esse leva apenas à ruína.
Espírito declara que o único caminho a seguir é treinar e se tornar um verdadeiro guarda anual. Para isso, ele deve primeiro se juntar à notória gangue de comida de sangue da cidade. Essas gangues reverenciam os poderosos guardiões do ano, aprendendo suas artes secretas e nutritivas. Seus olhos se arregalam de esperança ao saber que o mais forte entre eles pode até mesmo trazer os mortos de volta à vida. Ele pergunta ansiosamente como pode seguir esse caminho, pronto para abraçar seu destino. Espírito concorda em ajudar, mas insiste que isso por si só não é suficiente para pagar a dívida de ter salvado sua vida. Ele promete encontrar uma oportunidade e diz ao menino para guardar suas perguntas para a lua cheia. Nosso herói sorri, com um novo plano já se formando em sua mente inteligente. Sonho desaparece, deixando diante do seu incensário, esperando pacientemente pela sua chance. A cena muda para uma vila tranquila aninhada nas montanhas sob o manto da noite. Dentro de uma pequena casa, dois homens brindam com suas taças, fazendo-as tilintar à luz quente. Um homem idoso transmite uma mensagem do mestre-diretor, dizendo ao seu companheiro para comer e beber bem. Outro homem humildemente se esquiva, dizendo que está apenas fazendo um trabalho para a associação. A conversa fica séria quando ele pergunta quantas pessoas eles vão contratar para o ritual Taisui. Seu companheiro suspira, soprando em seu chá e admitindo que este ano não será fácil. Ele explica que é um ano de escassez, então só poderão contratar cerca de 100 pessoas. A colheita verde de Taisui foi ruim, lamenta ele, e o raro Taisui sangrento não é encontrado em lugar nenhum. Mas um sorriso malicioso se espalha por seu rosto quando ele revela que teve uma ótima ideia. Os olhos do outro homem se iluminam, ansiosos, chamando o plano misterioso de maravilhoso. Um homem questiona a estranha urgência do amigo, observando que esse comportamento frenético não é típico dele. Ele pergunta por que seu companheiro correu a noite toda apenas para trazê-lo de volta à vila. Amigo revela que a Associação Lanterna Vermelha está contratando, e o segundo mestre quer que nosso herói se junte a eles. Eles chegam e encontram uma longa fila de homens determinados, todos marchando em direção ao mesmo objetivo. Nosso herói fica surpreso, percebendo que o status de todos os homens da aldeia mudou repentinamente. Uma multidão enorme corre para os portões, todos implorando ao segundo mestre por uma chance de participar. Segundo mestre explica que este ano é diferente. Eles estão contratando assistentes permanentes, uma oportunidade de ouro. Seu amigo sorri, explicando que ser escolhido significa uma casa, uma esposa e uma vida bem-sucedida. Nosso herói pergunta cautelosamente se essa associação da Lanterna Vermelha é uma organização legítima. Um homem em um palco se gaba de que qualquer um que trabalhe para as gangues de comida de sangue volta para casa como um herói. Ele percebe que esta é a oportunidade que seu amigo reencarnador prometeu encontrar para ele. De repente, uma figura severa se coloca na frente deles, bloqueando seu caminho. Recém-chegado zomba, questionando o que um menino com menos de um mês de treinamento está fazendo ali. Seu amigo tenta explicar, mas o velho exige uma resposta mais detalhada. Rosto do homem se contorce de raiva, furioso porque o forasteiro nem mesmo o chamou de tio. A discussão é interrompida por um anúncio repentino de que o diretor chegou. Um homem de aparência importante, com um bigode imponente, chega a cavalo, ladeado por sua comitiva. Diretor calmamente instrui seu subordinado a escolher os melhores da multidão para que ele os treine pessoalmente. Ele desmonta e fica diante dos recrutas esperançosos com um ar de autoridade absoluta. Diretor se dirige à multidão, gabando-se de que sua associação Red Lantern é famosa por suas habilidades e benefícios. Ele promete que os novos membros se tornarão uma família, recebendo comida, alojamento, um salário e um treinamento inestimável. Mas os adverte que a seleção depende inteiramente do esforço que já dedicaram ao seu próprio fortalecimento. Diretor examina a multidão, satisfeito por todos parecerem estar de bom humor. Com uma presença imponente, ele ordena que cada um dos aspirantes estenda a mão. Um morador musculoso estende a palma da mão nervosamente, sem saber o que esperar. Diretor simplesmente toca a mão do homem com um único dedo brilhante. Poderoso aldeão é instantaneamente jogado no chão, completamente dominado. Nosso herói observa em choque, imaginando como o diretor o derrubou com um único toque. Diretor dispensa o homem caído, dizendo ao segundo mestre que sua base é muito fraca. Ele friamente diz ao recruta reprovado para tentar novamente no ano que vem, enquanto o segundo mestre o repreende por ter relaxado. Braço do homem bate com força no chão, a força do toque é inegável. Ele olha para cima incrédulo, totalmente derrotado por um único toque casual. Um por um, os aspirantes caem, espalhando seu orgulho ferido pelo campo. Diretor passa para o próximo recruta. Sua mão fecha em torno do pulso do homem. Esse aldeão suando frio, sabendo que todo o seu futuro depende desse único teste. Com um olhar silencioso e indiferente, o diretor o julga e o considera inadequado. De repente, um rosto familiar se abre caminho entre a multidão, chamando pelo vovô Qian. A expressão severa do diretor se suaviza quando ele acena para o menino passar, já que já o havia testado.
Com um sorriso cúmplice, ele volta sua atenção para os recrutas restantes. A vez do nosso herói finalmente chegou, e uma sombra de pavor cai sobre ele. Imponente como um gigante, o diretor aponta um único dedo, sua voz retumbante: é a sua vez.